Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui na 100.5, também no site. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês e também quem vai assistir depois aí pelo RBT Plus, né? Você pode no dia seguinte entrar no YouTube e vai estar lá a programação inteira gravada. Que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance vocês também, tá? Pessoal, eu quero convidar vocês que estão em casa para a gente fazer aquilo que costumeiramente a gente faz, que é iniciar essa programação orando, apresentando a nossa vida, tudo que nós vamos fazer aqui, e também abençoar você que está em casa, abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família, tá certo? Então você que crê, que concorda, eu quero orar junto com você e quero abençoar a tua vida. Então, ore comigo agora. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero apresentar, Senhor, a vida das pessoas que estão conosco agora. Queremos te suplicar, Pai, o teu perdão, a tua misericórdia nessa noite. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos perdoa por aquilo que cometemos que não foi do teu agrado, nos purifica. Que não haja barreira nem empecilho entre nós e o Senhor nessa noite. E que as tuas mãos de misericórdia estejam estendidas, Senhor, sobre várias vidas agora que nos escutam, Pai. Paraíba fora, Brasil afora, mundo afora, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, que o Senhor possa ouvir a sua voz, o seu clamor, e que o Senhor atenda a cada um, Pai, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor alcance aqueles que estão enfermos, Pai, acamados, pessoas que estão em hospitais desenganadas, Pai, pessoas que receberam um diagnóstico catastrófico, Senhor. Senhor, tem misericórdia, cura, porque nós cremos que o Senhor é o mesmo. Meu Pai, há pessoas que estão com as portas fechadas, padecendo necessidade, Pai. Vem em socorro, Pai. Abre uma porta de providência para essa pessoa que está clamando, suplicando, que precisa, Pai, de um milagre urgente, meu Pai. Atenda os que têm fé, os que clamam, meu Deus. Abençoa os demais, abençoa os policiais militares, Pai, que saem para fazer essa missão arriscada e difícil, Pai. Os guarda, os livra de todo mal. Nós abençoamos os policiais militares, meu Deus. Meu Pai, abençoa os vigilantes que estão nas suas guaritas, os garis, os profissionais da área da saúde, meu Pai. Todas as famílias que estão conectadas conosco, que a tua mão de graça possa alcançar o seu lar. E eu quero suplicar ao Senhor uma bênção especial, Pai, sobre cada ofertante, sobre cada pessoa que oferta, sobre cada pessoa que mantém, Pai, essa programação no ar. Meu Pai, alcance a casa dos ofertantes, a sua vida, abençoe este povo, Pai, bendito, Pai, que tira do seu, Pai, para fazer com que essa programação esteja no ar, alcançando muitas pessoas. Eu ministro a tua bênção sobre todos os ofertantes, Pai, dessa rádio, meu Pai, e multiplica o número dos tais, para que esse programa possa crescer, possa se estender, possa se multiplicar, Pai. E que a tua graça também se multiplique sobre a vida daqueles que ouvem, Pai. Abençoa a gente nessa noite, nos dirige em tudo. Abençoa Raquel Maroja, Senhor. Abençoa os Marqueiroz. Abençoa Gledson, que está conosco aqui nessa noite no estúdio, meu Pai. Abençoa, Pai, o teu povo que abriu as portas da 100.5 para que a tua palavra ela seja manifesta e pregada nesse lugar, Pai. Nós te agradecemos por tudo, te pedimos, fica conosco, nos dirige, que no abrir da nossa boca o teu Espírito possa falar com todos nessa noite. Em nome de Jesus, quem está em casa que crê diz amém.
Amém, queridos. Eu quero dar aqui uns avisos para vocês antes da gente ir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, tá certo? Comunicar aqui ao pessoal, aos que já são ouvintes e aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, né? A gente tá daqui a uns 3 sábados, né, Michael? 4, que vai ter o Desperta Mulheres lá na igreja. Porque a gente vai ter batismo, pessoal, vai ter casamento, batismo, e depois desses eventos vai ter o Desperta Mulheres à tarde, e à noite tem a Escola de Obreiros, né? A Escola de Obreiros vai ficar... Então, daqui a alguns sábados, né? O pessoal que está perguntando aqui no WhatsApp já serve de resposta para você. Muitas mulheres falam com a missionária Dali, que não está aqui hoje com a gente, e falam com ela e perguntam sobre algo que pudesse ser feito à tarde para que elas pudessem ir, né? Que o pessoal, como é muito longe, o pessoal tem aquela cautela, aquele receio. Então vai ter esse Desperta Mulheres aí, de oração, de busca, vai ser muito forte, tá bom? Então vá se programando aí para você pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Estar lá, comparecer. É muito importante orar, buscar pelo cenário que nós estamos vivendo no meio da igreja, né? Nunca vimos um tempo de tanto escândalo, de tanta picaretagem, mentira, enganação, todo tipo de coisa ruim. Eu acho que tem mais escândalo na igreja do que em Brasília. Então é um tempo que a gente tem que orar e se debruçar nas Escrituras, porque Jesus disse que tudo isso ia acontecer antes da sua volta. Então a gente não pode chorar, a gente não pode ficar oprimido por conta disso, mas temos que apenas vigiar, né? Ora, então esse trabalho de mulheres vai ser muito importante para você que é mãe, para você que é esposa, né? E você também que está solteira, que não tem ninguém, que você está namorando, enfim. É um trabalho de mulheres, mas é muito importante para mães e esposas, visto que muitas mães, elas falam conosco e não tem, como é que eu posso falar para vocês, orientação para criar os filhos. Muitas mulheres não sabem como proceder com os filhos e tal. E em alguns locais o pessoal pergunta a mim assim: pastor, como é que o senhor faz, que o senhor fez, está fazendo para criar 3 crianças, e o senhor chega com as crianças no canto, não tem barulho, não tem zoada, elas não desobedecem, eu tenho só meio menino aqui, não tem nenhum menino todo, só tem a metade de um, subindo aqui, quebrando, explodindo tudo. Então tem princípio bíblico para isso, entendeu? E vai estar sendo ministrado, né? Princípio para casamento também. Eu acho muito importante, quando a missionária Dali falou isso comigo, eu fiz, um propósito de Deus, sim, muito bom para instruir mulheres, para instruir o povo de Deus. É o que a gente mais precisa hoje, Mike. Direção bíblica para instruir o povo de Deus. Tá certo? E aí também, quem quiser ficar para a escola de obreiro, pode ficar, porque é Bíblia, viu? Eu preguei na última escola de obreiro, antes da gente ter a pausa agora, por conta da vigília e dos casamentos que está tendo lá na igreja e do batismo. Eu preguei 3h30 e o pessoal não queria ir embora, né? O pessoal gostou. Palavra mata, Michael? Abre aqui, Gladys, o microfone de Michael aqui. Palavra mata, Michael? De maneira nenhuma. A palavra é bom, né, meu filho? Verdade, pastor. Então, Michael é um dos obreiros lá da igreja. Ele tem crescido, tem aprendido lá, né? Renovou os votos matrimoniais lá na igreja, enfim. Então, pessoal, quem quiser ir, se programa aí daqui a 3 sábados. 3 sábados. Eu sou péssimo de data aqui de calendário, você vai poder estar com a gente, tá certo? Então, esse programa aí vai ter o Desperta Mulheres de tarde, que vai começar, acho que por volta das 2h30 da tarde. E à noite começa a escola de obreiro, tá certo? E vai ser muito forte. Então, venha se preparar, venha se revestir. Tem muita gente chorando, tem muita gente lamentando que tá ruim, tá difícil, tá isso, tá aquilo, mas buscar Deus é a parte que ninguém quer, né? Então, não tem milagre sem buscar Deus. Qual vai ser a data aí, meu filho? Diga aí. Tá aqui, calendário aberto. Vai ser dia 13, dia 12. Dia 12 de agosto, não é isso? Isso. O povo diz que agosto é um mês do desgosto, mas para você vai ser um mês de alegria, tá certo? Então, levante-se, saia do som da indolência e venha buscar junto com a gente, que esse é o único caminho que existe para a vitória, tá bom? Deixa eu ver se tem mais avisos aqui para passar para vocês. Escola de obreiro, isso aí. É só isso aqui. Tá certo? Sim, e você que está nos ouvindo aí, que às vezes chega depois e quer pegar a pregação, vá lá no RBT Plus, vá lá no YouTube, escreva assim, RBT Plus, aí você encontra o canal lá. Todos esses programas que são realizados, efetuados aqui na 100.5, você vai encontrar eles disponíveis lá, você vai poder ouvir, fazer corte, reouvir, tá certo? E a gente vai hoje para o quadro Socorro Vem do Alto. A gente tem algo muito interessante aqui,
eu quero, antes de ir para o quadro Socorro Vem do Alto, eu quero agradecer a vocês que compartilham, gente. Então, a gente tem recebido mensagens de pessoas que dizem: eu cheguei ao programa através de um amigo do trabalho, através de uma pessoa da família, através de um vizinho, né? Então está sendo muito importante o compartilhamento, status, stories, você mandar para as pessoas, enfim, é muito importante isso, né? Então eu quero agradecer a vocês, porque tem pessoas que oram por nós, ofertam na rádio e ainda compartilham. Você vai receber galardão triplo. Galardão triplo. Você que só compartilha vai receber galardão também, tá certo? E você que oferta e compartilha, galardão duplo. E você que oferta e compartilha e ora, galardão triplo, tá certo? Então continue orando, abençoando, que o nome de Deus está sendo glorificado e essa palavra está alcançando muitas pessoas e transformando vidas, né? Assim como o Michael que está aqui, que essa programação alcançou a vida dele também, né? A família dele, a casa dele. E tem ensinado a ele, depois que ele assistiu Cativeiros Espirituais lá no YouTube, que você pode assistir lá no RBT Plus, ele disse: pastor, minha visão mudou. Eu passei vários anos dentro da igreja, nunca tinha ouvido nada assim, e o mundo espiritual é totalmente diferente do que eu imaginava, né? E aí ele aprendeu e tem passado por um processo lindo na vida dele, que Deus está fazendo uma coisa nova, tá certo? Para o novo chegar, tem que tirar o velho, tá certo? Então, pessoal, nosso querido Gladson vai soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto, em seguida ele já vem na sequência com a pergunta. E fica bem atento para você ouvir isso aí, para você ouvir essa questão aí. E depois você vai assistir lá no YouTube e vai comentar também, participar, tá bom? Então, solta a vinheta aí, Gladys, que em seguida a gente vem. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor Josué. Comecei a ouvir a rádio através de um amigo do trabalho. Quando contei meu dilema, ele disse: quinta-feira você vai sintonizar na FM Líder, às 10 horas, e vai ouvir o pastor Josué Luna. Me identifiquei muito com a situação de um jovem que veio do interior e estava na casa da tia. Aquele direcionamento que o senhor e a missionária deram falou muito comigo. Nunca ouvi nada igual em 3 anos de caminhada no Evangelho. Minha visão abriu tremendamente. Agora tenho certeza absoluta de que preciso de uma libertação. Eu questiono muito meu pastor. Sempre pergunto o porquê da minha vida ser totalmente amarrada, mesmo eu tendo me convertido, mesmo eu seguindo toda a doutrina da igreja, mesmo eu tentando viver uma caminhada autêntica. Mesmo assim, a minha vida é uma sucessão de tragédias e fracassos repetidos. Ele só diz: continue orando, peça graça a Jesus para suportar carregar sua cruz. Essas respostas nunca me deixaram satisfeito, pois sentia como se algo conspirasse para tudo dar errado na minha vida, como se tivesse um mentor por trás de tudo isso, e confesso que por muitas vezes pensei que fosse Deus o causador disso, mas depois do direcionamento dado àquele rapaz, minha visão espiritual escancarou. Agora sei quem é meu inimigo e quero combatê-lo. Como dou início a uma faxina espiritual na minha vida, pastor? Quero viver a plenitude do que Deus tem para mim, e hoje sei, tenho certeza, que tudo o que estou vivendo não é a minha cruz e nem a vontade de Deus para mim. Serei liberto dos remédios controlados, serei curado dessas síndromes do inferno e irei prosperar em tudo. Me oriente, pastor, e irei pelejar. Obrigado. Tá aí a questão do nosso irmão. Mais uma vez quero agradecer a quem compartilha, tá certo? A gente tá fazendo uma gravação diferente, né? Não estamos mais gravando pelo WhatsApp agora, pedindo para os irmãos da igreja gravar. A gente agora tá com uma locução mais profissional, né, Mike? Tá legal agora, né? Dá para o pessoal entender melhor, uma dicção e tal. Enfim, pessoal, a primeira coisa que eu quero abordar aqui, e até é um pouco de coincidência, né? Que eu não creio nisso, mas eu creio que foi Deus. Michael tá aqui hoje porque Michael também viveu um processo parecido com o desse ouvinte aí, né? Então ele vai poder participar aqui também para acrescentar aqui algumas experiências a essa aí, né? Veja bem, a primeira coisa que eu quero abordar aqui é quando ele fala assim, que tem a vida amarrada mesmo tendo se convertido, né? Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é o seguinte, é que as pessoas pensam o seguinte: a partir do momento que eu passo a frequentar uma igreja evangélica, ou como o pessoal popularmente fala, aceitar Jesus, quando eu levanto a mão e aceito Jesus, e aí o pessoal tem uma ideia de que
você fazendo isso aí, a sua vida agora ela vai mudar completamente. Só que esse passo aí, Michael, é o primeiro passo, entendeu? É o primeiro passo para que alguma coisa seja feita, que é quando você resolve fazer uma aliança com Deus, né? Então, muitas pessoas estão dentro da igreja frustradas hoje e vivem se desviando. Entra, sai, volta. Se desvia em julho, aí volta em dezembro, aí se desvia em março, aí volta. E fica esse efeito sanfona espiritual. É porque as pessoas não têm compreensão do que é caminhar com o Senhor. Por quê? Você está vivendo uma vida e você ouve a pregação, a palavra fala com você e você diz assim, eu vou entregar minha vida para Jesus. Aí você vai entregar a vida para Jesus e você começa a frequentar a igreja. Você vai frequentando a igreja e continua a sua vida do mesmo jeito que estava. E a pessoa se frustra e termina saindo ali, né? E como no caso dele aqui, ele falou assim, eu até por muitas vezes pensei que o causador desse sofrimento na minha vida era o Senhor, né? E ele ia questionar o pastor e dizia assim, pastor e tal, o pastor não, peça graça a Deus para carregar a sua cruz. Então o pastor disse que é a cruz dele. Ele pensava na mente dele que quem causava isso era Deus, mas a vida dele não mudava. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, já deixei inúmeras vezes, mas quero falar mais uma vez, é que quando a gente entrega a vida para Jesus, é só o começo do processo. Sabe? Eu fico muito triste quando algumas denominações, por exemplo, a pessoa acabou de entregar a vida para Jesus, Michael, não tem compreensão de nada ainda, é um recém-nascido. O pessoal dá cargo de obreiro, cooperador, diácono, líder de célula, não sei o que, tal, um monte de cargo, dá uma roupa para você usar, você tem que usar a roupa tal, e, enfim, põe um conjunto de coisas em você, é quase uma armadura que você veste ali, e você fica vivendo aquilo achando que aquilo ali é a vontade de Deus, mas só que a sua vida não muda. A primeira coisa que tem que acontecer quando uma pessoa se converte, ela tem que ser liberta. Pastor, o que é que o senhor fala? O que é que o senhor quer dizer quando o senhor fala assim, tem que ser liberta? Eu quero dizer o que Jesus disse lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto para você, uma pessoa conhece a verdade no primeiro dia que ela se converteu? Não. A pessoa acabou de se converter, Michael. A pessoa acabou de entregar a vida para Jesus, levantou a mão, tá ali chorando, ou tá frequentando a igreja. Aí no primeiro dia que ela chegou, ela já conheceu toda a verdade e já foi liberta? Claro que não foi. Então a gente entende que é um processo. Só que nesse processo de conhecimento da verdade, implica em algumas coisas. A gente vai desaprender hábitos mundanos que a gente aprendeu, tradições familiares ímpias que a gente aprendeu, e, consequentemente, Mike, em muitos casos, pessoas vão manifestar com espíritos, né? Mike, terça-feira, viu um culto que começou 7h30 da noite lá na igreja e foi terminar quase meia-noite. Eu nunca tinha terminado um culto nessa congregação assim. Tava fazendo o que lá, Mike? Eu tava orando, expulsando demônio. Expulsando demônio. Então ele viu lá, expulsão de demônio de quem, Mike? De crente ou de ímpio? De crente. De crente, tá vendo? Sabe? Então, isso faz parte do processo. E esses crentes que eu tava expulsando demônio, até praticamente meia-noite, na terça-feira agora, no culto de libertação, essas pessoas aí não são pessoas más que estavam dando tiro pra cima, se prostituindo, fumando maconha, assaltando, explodindo carro forte. Não eram pessoas assim. Eram pessoas boas que estavam dentro da igreja, mas que tinham uma vida amarrada igual dessa pessoa que está aqui. E quando a gente vai lá orar, na oração forte, o Espírito manifesta, o Espírito vai embora, o Espírito sai. Entendeu? E isso faz parte do processo de libertação. Então muitas igrejas, muitas denominações, elas fazem isso, Michael, porque é mais prático você mandar uma pessoa usar uma roupa e seguir um conjuntinho de regra do que você ter que botar a mão no arado e fazer esse trabalho. Ter paciência, conversar. Quantas vezes eu fui aconselhar esse rapaz que está aqui na minha frente? Quantas vezes, pastor e tal, eu ia conversar, ensinar, orar, conversar, ensinar, orar, conversar, e vou na casa dele, ensina e vai e vem. Ou seja, tem todo um processo para que ele cresça, para que ele se desenvolva e futuramente, dentro de poucos meses agora, ele vai estar ensinando outras pessoas como sair desse cativeiro. Agora, Michael veio de uma denominação aí, tradicional, tem mais de 100 anos, não sabia de nada. Ele só sabia usar o coletezinho, o paletó, a gravatinha. Ele só sabia dessas coisas, do conjunto, da festa. E ele dizia, pastor, mas uma coisa que era interessante era que minha consciência era morta. Eu ia orar, ia para as orações, ia para o monte, a gente ia feliz da vida. Quando sai de lá, eu ia pecar, normal. Como se nada tivesse acontecido. Não era assim, Mike? É verdade, é assim mesmo, desse mesmo jeito. A consciência, né? Morta, cauterizada. Eu ia para o monte, saía para orar no monte, quando chegava, orava, e aquele negócio todo no monte, chegava em casa... Ia pegar de novo no outro dia, do mesmo jeito, voltar normal. Voltar a vida normal, ser viciado em videogame, viver essa vida. A vida que era. Pornografia. Eu achava que
Eu entrava na igreja, levantava a mão, citava Jesus, eu achava que estava tudo na minha vida, mas continua a mesma coisa. Eu chegava meu pastor, como o irmão falou aí, que chegava até o pastor dele, eu pedia conselho, mas não falava nada pra mim. Não dizia nada, a mesma coisa aconteceu comigo da mesma maneira. Mandava orar, né? Ora e tal. Tava setinho da harpa em casa. Cantar setinho da harpa. Resolveu alguma vez? Nenhuma vez. Tá vendo como é que é? Precisa ter noção. Como é que são as coisas. Então, o primeiro ponto que eu abordo aqui para esse irmão aqui que está passando por isso é que você, de fato, que agora você compreendeu o que está acontecendo na sua vida, quer se livrar dos remédios controlados, das síndromes, né? Dessa coisa aí. Você já entendeu qual é o problema? Já está vendo que não é a culpa de Deus, né? Porque essa aí é a síndrome de Jó, Michael. Jó passa o livro inteiro botando a culpa em Deus pelo que aconteceu com ele. Só que a gente que está lendo sabe que foi que atingiu Jó. Foi o diabo, não foi Deus. Entendeu? Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, filho, é o conhecimento da verdade. Como assim, pastor? Por exemplo, uma coisa como a escola de obreiro que a gente está ensinando é o conhecimento da verdade. Gente, na escola de obreiro a gente não vai ensinar teologia chata, blá blá blá, essa coisa que não dá em nada. A gente vai ensinar conhecimento prático e básico, e por incrível que pareça, pessoas com anos de evangelho vai para a escola de obreiro e pensa, puxa, como é que eu nunca compreendi isso? Entendeu? Como Michael era lá, estava na igreja fazendo a obra, e quando ele assistiu Cativeiros Espirituais, ele chegou impressionado, igual uma criança que conseguiu andar a primeira vez numa bicicleta. Ele fez, pastor, eu não sabia que o mundo espiritual era assim, minha visão era totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é esse, é buscar conhecimento. E quando eu falo buscar conhecimento, não é estudar teologia, não é estudar arqueologia, não é estudar história, é o conhecimento revelado das Escrituras. Porque o conhecimento acadêmico por si só, arqueologia, hermenêutica, exegese, essas matérias, né, que a gente estuda, homilética, todo esse blá blá blá, isso não muda a vida de ninguém. É só você ver esses grandes pregadores que estudavam tudo isso, davam um curso e caíram em escândalo. E vivem em cativeiros espirituais, presos aos demônios. Escândalos de grandes congressos de pregadores, pessoas falando que tinha pessoas que iam pregar bêbado, cheio de pó, de cocaína, entendeu? Então a gente precisa da palavra, do conhecimento revelado que liberta o homem, que muda o homem. E esse conhecimento que Jesus passa, ele é tão básico, tão acessível, que até crianças participam da escola de obreiro na igreja. Até criança está lá aprendendo. Se você pegar uma criança lá da igreja e pegar às vezes um adulto de outra igreja e botar a criança e o adulto para conversar, a criança vai saber mais do que ele, do mundo espiritual. Porque é ensino, entendeu, pessoal? Então, não só esse irmão que enviou essa pergunta, mas eu tenho atendido muitas pessoas, Michael, que estão há um tempo já na igreja e que a vida é assim. A vida é amarrada na área sentimental, a vida é amarrada na área financeira, a vida é amarrada emocionalmente, porque a pessoa está dentro da igreja, mas que se sente vazio, triste. A dica na prova. Um deserto, né? Deserto, um vale. E não acaba a prova, né? Nem se você pegasse todas as provas do vestibular da PUC de São Paulo, de 2000 até hoje, não, entendeu? 23 anos de vestibular não teria tantas questões como tem essa prova. Enquanto na realidade, as pessoas procuram um consolo para ficar dentro daquela situação. Hoje, aqui, agora tem pessoas me ouvindo de várias denominações, tem pastores ouvindo, líderes ouvindo, e as pessoas, às vezes por orgulho, não querem aceitar o que o pastor José está ministrando, porque está achando que é uma doutrina minha. Isso aqui é bíblico, isso aqui é Bíblia, certo? Poucas pessoas têm a humildade que o pastor Fernando, da Assembleia de Deus, teve de ir lá na igreja, na vigília, falar em público na vigília, que escuta a gente. O pastor Fernando foi, ele levou a família inteira, foi isso, Michael. Se ajoelhou lá na frente para a gente ministrar a bênção nele. Poucas pessoas têm a humildade de um homem desse aí. Por isso que ele é abençoado e Deus vai cobrir ele de graça. Então muitas pessoas têm orgulho. Então a pessoa prefere continuar vivendo em cativeiros espirituais, viver com demônios, por dizer assim, não quero ouvir o que esse pastor está falando. Mas não sou eu que estou falando, o Espírito de Deus me envia falar isso. E o que é que comprova que isso tem resultado? Está aqui uma pessoa na minha frente, Michael. Mike tem a esposa dele, que tinha sonho, revelação e blá 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 e não sei o que lá. E ele dizia, pastor, a mulher mais espiritual que eu conheço na terra é minha mulher. E eu já tinha visto o que é que tinha lá, mas ele não sabia. Aí quando foi um tempo desse aí, eu mostrei para ele o que é que estava lá, orando, manifestou um espírito. E eu disse, tá vendo aí o que é que queria dirigir a tua vida e a vida da tua mulher? Um espírito maligno. E aí eles tiveram humildade, tanto ele quanto ela. E aceitaram e disseram, pastor, a gente quer aprender, a gente quer passar por um processo. Isso é humildade. Então, só vai aprender quem tem humildade. A pessoa que não calça a sandália da humildade, ele não pode aprender nada.
É por isso que a gente vê essa patifaria nesse meu gospel, porque a cereja do bolo do meu gospel é orgulho, soberba, arrogância. Então, é uma briga desenfreada por fama e dinheiro. Automaticamente as pessoas, por idolatria, seguem quem é famoso. E tanto eles que estão lá no púlpito não sabem de nada, quanto os que estão embaixo. E a gente vê essa quantidade de escândalo. Hoje tá todo mundo comentando comigo, eu ainda não vi, vou ver um negócio de um escândalo de um pastor de 3 milhões de reais, não sei o quê. Tá vendo, pastor? Tudo que o senhor fala na rádio é verdade. Um irmão acabou de mandar para mim, o irmão Zezinho, lá de Cabedelo. Ele disse assim: tá vendo, pastor? O que o senhor fala é verdade. Eu disse para a irmã, ali é verdade, não tem enrolação. Porque o senhor falou, ele falou aí, Michael falou também, o pessoal postou no grupo. Depois eu vou analisar isso. Mas eu vou falar para vocês que daqui para frente o que vai ter é isso aí: escândalo por cima de escândalo, enganação. Tudo isso Jesus falou que ia acontecer. Mas para você que está me ouvindo hoje, vivendo dentro desse cativeiro, você que quer sair, você só precisa de uma coisa: você ter humildade, clamar a Deus aí onde você está e pedir libertação, como foi com o Michael e a família dele, né? Eu estou vendo uma coisa linda que Deus está fazendo na vida dele. E foi até interessante eu chamar ele hoje aqui. Eu não projetei nada. Eu não tenho um papel aqui anotado. Aqui, quem está me vendo no estúdio aqui, vê que eu não trago papel, não tem esboço. Eu não projetei nada. Hoje eu estava à tarde assim, aquele negócio. Vou chamar ele. Chamei. Pronto. E aí ele veio. Interessante que a vida dele coincide com o quadro Socorro Vem do Alto e com o que eu vou pregar daqui a pouco. Entendeu? Então, é o primeiro ponto que eu abordo na vida desse irmão que está aí. Meu filho, busca o conhecimento da verdade. Peça assim: Jesus, me revela a tua palavra. Não vá para o YouTube e escreva assim no buscador lá, palavra revelada. Você vai ouvir todo tipo de coisa ali no YouTube. Você tem que se trancar no seu quarto, se ajoelhar ao lado da sua cama. Ah, pastor, mas minha situação está tão ruim que eu não tenho uma cama. Se ajoelhe do lado do papelão, da espuma no chão, né? E busque ao Senhor. E diga: Senhor, me revela a tua palavra. É bem verdade que muitas pessoas que estão em cativeiros espirituais, Michael, não querem aprender a palavra. Preguiça. Não quer estudar a palavra, não quer buscar, e aí vai viver sempre sofrendo. Você tem que ficar sempre atrás de profeta da internet para liberar a profecia para você que não muda a sua vida. Mas você que hoje está compreendendo o que eu estou falando, se você pedir essa revelação ao Senhor, Deus muda a tua vida. Tudo que eu ministro hoje sobre libertação, eu não aprendi numa escolinha nem no seminário. Eu aprendi vivendo. Porque assim como esse varão aqui, que mandou a pergunta, como o Michael, vivia dentro da igreja, em uma vida presa, amarrada, e tudo conspirava para dar errado, como ele falou, eu fui perguntar a Deus o que é que acontecia. Eu falei: Senhor, me revela, me mostra, abra uma janela, deixa cair pelo menos um feixe de luz ali. E Deus foi me mostrando e foi isso que eu fiz, né? E hoje eu tenho ensinado pessoas a saírem disso, né? É o primeiro ponto que eu abordo. E não culpo nem seu pastor, porque talvez até seu pastor viva num cativeiro, né? A gente vê hoje pessoas que estão na liderança de igrejas e vivem esses cativeiros. Eu recebo perguntas, né, pedido de socorro aqui de obreiros de igreja, pessoas que estão presas em pornografia há muito tempo, prega, ora, participa das coisas na igreja, mas está preso dentro desse cativeiro e por consequência disso, tudo dá errado na vida, na área financeira, no casamento, com os filhos. E as pessoas não sabem, Michael, como lidar com esse cenário de batalha espiritual. O povo está tipo perdido assim: corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E as pessoas não conseguem, tendo uma Bíblia aqui, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu abordo é esse, que você precisa buscar esse conhecimento. Você não vai aprender isso, como o Michael disse, cantando 7 hinos da harpa, seguindo o costume de igreja, de roupa, disso. Você não vai aprender isso, não tem nada a ver. Mudar as vestes não adianta nada. Você mudar, Michael mudava as vestes, gente. Michael foi lá um dia na igreja e falou: meu filho, que é isso? Você é o cover de Marco Feliciano? Chegou lá com o coletezinho dele, um sapato brilhante. Hoje ele está aqui, bem simples, uma calça, um tênis, uma blusa. Só que a veste que ele mudou não foi a física, foi a espiritual. Antigamente a vestimenta espiritual dele era rasgada. Era uma capinha de religiosidade bem fina que Satanás com sopro rasgava. Hoje ele se revestiu das armaduras de Deus, né? E ele entendeu que a roupa de pano do corpo é secundária, não é prioritária para a batalha espiritual, né? E outra coisa que eu quero abordar aqui é sobre essa questão de tomar remédio controlado e essas questões psíquicas, né? Quando se fala de psique, trazendo para o mundo espiritual, a gente está tratando da alma humana, né? E a alma humana, ela é espiritual.
E por ser espiritual, ela tem contato com o mundo espiritual. E no mundo espiritual, ao bem e ao mal, a Deus e ao diabo. Então, quando a gente não entende essa questão espiritual, a gente vai achar que tudo que a gente vive é pretexto, Michael, para tomar um remédio controlado. Eu estava até falando com a irmã da igreja, que ela disse assim: pastor, eu tomava remédio para tudo. Tudo que eu sentia, eu dizia, é ansiedade, é isso, é aquilo. Aí eu tomava um remédio para isso, eu tomava um remédio para aquilo. Lá na casa da minha mãe é assim, todo mundo sente um negócio, uma tristeza, um remédio, é depressão, é ansiedade. Eu fiz como? Eu fui como se fosse um chiclete, uma coisa, uma pastilha. Você põe ela na boca e pronto. Essa parte dessa questão, há uns dias atrás, acho que faz 2 semanas, né, Mike? Um ouvinte da rádio, na madrugada, né? Geralmente eu não respondo todo mundo assim, muita pergunta. Mas teve um dia que eu estava na madrugada, orando. Estava orando até na igreja nesse dia. Fui para a igreja, para o templo, casa de oração, orar. E aí um ouvinte foi e mandou uma mensagem assim: tal, minha mulher está tendo uma crise aqui, não sei o quê. Eu comecei a responder, falei com ela, orei por eles lá, fiz oração de libertação, tal, reconciliar com Jesus. Pedi para eles irem para o culto na terça. E ela tem esses problemas, né? Essas crises, né? Toma remédio controlado e tudo. E interessante, quando ela foi para terça, assim que ela chegou, eu já vi o que estava com ela. Michael estava lá também, ele pode confirmar se é verdade. É verdade. Na hora da oração aconteceu o que com ela, Michael? Ela caiu demoniada. Tá vendo? Na hora da oração ela caiu. Então, assim, eu falo daquele que eu vivo, né? Sabe, eu vejo tanta gente na internet hoje querendo ensinar o evangelho, só que são pessoas que ligam um vídeo, ligam um celular e começam a falar um monte de baboseira que nunca viu, nunca viveu, não vive aquilo, não tem sinais que os seguem, e um monte de seguidor batendo palma. Só que eu não, o que foi ministrado para essa jovem que foi lá na igreja não foi eu cantando aquela música És o meu alívio, não chore. Não foi nada disso que foi ministrado para ela. Essa baboseira gospel, essa meleca gospel. O que foi ministrado sobre a vida dela foi o poder de Deus. E quando o poder de Deus é ministrado sobre a vida de alguém, o diabo tem que sair. Ele tem que se retirar. Então, muitas desses cativeiros que o pessoal chama de síndrome disso, estão catalogadas aí pelo pessoal da psicologia, psicanálise, enfim, dessas ciências aí que estudam a mente, né? Estão catalogadas aí, eu acho que mais de 50 síndromes. Então, para cada síndrome, a indústria farmacêutica cria uns 50 remédios. Porque a visão da indústria farmacêutica, pessoal, não é fazer o bem, é ganhar dinheiro. A indústria farmacêutica quer dinheiro. Se hoje acabasse todas as doenças, os bilionários da indústria farmacêutica ficariam pobres. Então é interessante para o pessoal da indústria farmacêutica fazer o seguinte: é interessante para eles que as pessoas estejam doentes. E o que dá mais lucro são as chamadas doenças da mente. Por quê, Michael? Porque você toma um remédio e não cura. Por exemplo, você está com uma ferida no braço e você põe um antisséptico, ela sara e cura, acabou. Só que as doenças da mente, você toma um remédio e não cura. Aí se não tomar tem uma crise, aí tem que tomar outro mais forte. E tem pessoas que estão tomando há 20 anos remédio e continuam do mesmo jeito. Então, para a indústria farmacêutica, aquela pessoa quase fez um convênio, um contrato com eles, né? Eu tenho um contrato perpétuo. Enquanto eu viver, eu sou seu cliente. Acabou, então tá ótimo para eles, né? Eles vão achar ruim? Vão achar bom, ganhar dinheiro. Que é o objetivo deles, eu não estou criticando. Eles querem ganhar o dinheiro deles. Agora, o objetivo da palavra de Deus é libertar os cativos. Aí você chega lá, vem com esses problemas aí. Se você vem com o coração aberto, a gente ora, Deus faz um milagre. É verdade. Entendeu? Deus opera o milagre. Deus só não vai mudar se você não quiser. Se você não quiser, se você quiser ficar no cativeiro, aí você continua. Mas se você quiser buscar, o Senhor transforma. Então, muitas dessas, eu tenho tratado muitos jovens, essas síndromes, né? A depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, os mais comuns, né? Eu tenho tratado muitos jovens que têm vivido isso. Lógico que tem pessoas de mais idade que têm tido, mas eu tenho tratado muitos jovens que têm tido isso. E eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não estou generalizando aqui, não estou falando da minha experiência, do que eu vivi. As pessoas que vieram, todos os casos eram problemas espirituais. Nós oramos, algumas pessoas manifestaram espíritos, outras foram sendo libertas, mas todos os casos foi assim. Teve até um rapaz lá da igreja, um jovem, que ele trouxe um amigo dele que disse que o amigo tinha tentado se suicidar 6 vezes. Um rapaz todo cortado, sei lá o que era aquilo no braço. E aí trouxe ele para lá. E quando a gente fez a oração, não foi surpresa nenhuma, ele caiu endemoniado lá. E aí tá bem hoje, não tentou mais se suicidar, né?
Então, a nossa experiência é essa. Então, não é você chegar no pastor e o pastor falar assim, olha, peça a graça a Deus para você carregar a sua cruz. Ah, então quer dizer que a cruz do cristão é o que? Doença, depressão, pensamento suicida, síndrome do pânico, é você viver uma vida que você trabalha feito um jumento e você não tem dinheiro para nada, você não tem dinheiro para comprar uma paçoca parcelada na venda, entendeu? E aí você vai procurar uma liderança e ele vai falar que você é a cruz. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia diz, Isaías 53, que lá na cruz do Calvário, Jesus levou nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou a gente toma posse do que está na palavra, ou então a gente não toma posse, não crê, certo? Então, o segundo passo que eu falo para você aqui, nesse seu processo de libertação, primeiro é esse, é buscar revelação. Se você pudesse ir lá na igreja, melhor ainda, na escola de obreiro, mas se você mora muito longe não pode, busque do Senhor, trancado no seu quarto. E outra coisa, bata forte nessa questão espiritual desses problemas, Michael. Não aceitar esses problemas espirituais, não aceitar depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, pensamento suicida, Michael, como uma cruz. Bata forte contra isso aí, tá certo? Se puder ir uma terça-feira por mês lá na igreja, já vai fazer grande diferença para a sua vida, tá certo? Mas se você não puder ir, bata forte, ore, busque, jejue, entendeu? Jejue. E aí vem o terceiro ponto que eu quero falar. Tem alguns hábitos que a gente adquire da vida mundana, da vida do mundo e das tradições de família. Tem alguns hábitos que a gente vive, algumas crenças falsas que a gente cria, que a gente termina por si mesmo anulando a palavra de Deus. Então a pessoa vai e fica naquela crença, né? Fica naquela crença antiga, de tradição de família, mas e que nada tem a ver com a palavra. Por exemplo, o Michael veio de uma família de pessoas que mexiam com feitiçaria. E Michael já teve a experiência de ver espírito. Ver mesmo, gente. Ver como ele está me vendo, né? Olhar assim e ver o bicho. Que tamanho, Michael? É mais que a casa, eu acho. Muito grande mesmo. Atrás da porta. Do meu lado, tava do meu lado. Eu olhei pra ele, aí eu disse, não tô vendo isso não. Acho que é coisa dos meus olhos. Aí eu voltei de novo pro meu rosto do meu lado. Quando eu olhei de novo, era ele mesmo. Do meu lado, realmente. Chegou, eu gelei, travei na hora, não sabia falar mais nada. Só falei só o nome da minha avó. Foi o que eu falei na hora. Chamou a avó veio, levaram ele para um ritual, fizeram um ritual, ele disse, apaguei, ele não lembra mais de nada. Então assim, na visão deles, eles achavam que estava ajudando. Aí Michael veio para a igreja, a gente não fez ritual nenhum, orou, ministrou o poder de Deus na vida dele, e hoje, se aparecer algo assim, ele mesmo bota para correr lá na casa dele, entendeu? Então esses hábitos, né, ele podia ter vindo para a fé e continuar carregando algumas crenças daquela época. O que é que ia acontecer? Ia dar total legalidade e força para os espíritos não saírem, entendeu? Como, por exemplo, a esposa de Michael, ela veio dessa linha, né, do mistério, que é tão mistério que nem Deus sabe o que é. Então ela veio dessa linha dos mistérios, do rodopiar, do pular, do rodar, daquela coisa toda. Ela veio dessa linha e ela carregava aquelas crenças. Então, essas crenças tradicionais que ela veio, porque a mãe dela também já tinha vindo disso, fazia o quê? Confronto com a palavra, com a Bíblia. Mas só que aí o que foi que ela fez? Ela e ele, né? Mediante o que eles estavam aprendendo e vendo, começaram a abrir mão disso, dizer, isso aqui não tem valor para a minha vida. E foram se desfazendo disso para hoje ser revestido de algo novo. Hoje Michael, a esposa dele, eles são revestidos pela palavra diferente. E até falando isso, eu me lembro um dia que eu estava na casa do irmão Michael e de uma senhora, e eu orei por ela. A filha dela disse que ela estava precisando de oração. Eu orei por ela, ela manifestou com um espírito maligno lá. E aí uma interrogação surgiu na minha mente. Como é que uma pessoa está há 6 anos na igreja e você vai orar e a pessoa manifesta, né? Aí eu fui e questionei aquele espírito. Eu fiz, por que você está na vida dela? Por que você possui ela? E ele pegou, levantou assim e apontou para o rack. E eu olhei para o rack e tinha um monte de coisa lá. Tinha foto, tinha um som, tinha uma televisão e tal. Eu fiz o que? Ele apontou de novo para o rack. Eu fiz por causa de quê? Ele fez por causa disso aqui, ó. Aí apontou na Bíblia. Eu fiz porque você não me possui. Ele fez, você tem, ela não tem. Aí era o quê? Eu tinha uma Bíblia, ela não tinha? Não. A palavra.
Sabe o que é isso? Você é revestido com a verdade, você é revestido com a palavra, e aí os espíritos param de ter poder sobre você. Isso vai ficar mais claro quando depois que eu expulsei, eu estava conversando com ela. Ela assistia ainda na televisão rituais de idolatria. Assim como o Michael aqui, que está aqui, era viciado em filme de quem, Michael? De terror. Filme de terror, filme de satanismo, canibalismo, quanto mais Demônio. Desgraça, morte, demônio. Diz aí o nome dos filmes aí, Michael, que tu assistia. Tinha Invocação do Mal, Arte do Demônio. Ó, a Invocação do Mal, a Arte do Demônio. É o que? Um demônio pintando quadra? É nada, é de macumba. Isso de macumba, Feitiçaria. de tudo. Se fosse desse nível, pra mim tava bom. Todos os níveis, né? Sem contar que o celular dele, ele adorava ter foto de acidente, gente morto. E até a gente respondeu um quadro Socorro Vem do Alto assim, parecido com esse. Então, essas crenças e esses hábitos que Michael carregava, fazia o quê? Alimentava os espíritos, gente. Quando a gente passa a entender o mundo espiritual, é tão claro que eu estou falando para quem entende, mas para quem não entende, a pessoa fica, meu Deus, o que é isso? O que é que ele está falando? Entendeu? Porque quando você é da caixinha evangélica, o que é que o povo da caixinha evangélica sabe? Congresso, pré-congresso, festa de senhora, festa de jovem, festa das crianças, dia das mães, festa não sei o que, festa disso. O povo só sabe de festa e show gospel. Entendeu? Não sabe nem de Bíblia. Mas quando você começa a apresentar isso aqui no mundo espiritual, aí você vai entender. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, Paulo vai dizer o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que harmonia entre Cristo e o maligno, entre a luz e as trevas, que comunhão há entre o templo de Deus e o santuário dos demônios. Então, como é que Mike vai estar dentro do templo de Deus, a casa de oração, e indo se deleitar assistindo aquele santuário de demônios, que são aqueles filmes lá? Sabe? Então, a pessoa começa a entender muito mais os versículos da Bíblia quando a tua visão espiritual abre. Então, muitas pessoas que estão na igreja hoje sofrem de cegueira espiritual. E até pessoas que estão no altar mesmo, entendeu? Eu vejo os sacerdotes das igrejas hoje, as mulheres também que querem ser sacerdotisas, o pessoal, Michael, desenfreado para comer, todo mundo obeso, acima do peso. Aí eu pergunto, onde é que está a vida de jejum dessas pessoas? Onde é que está a vida de jejum? Uma pessoa que ela tem contato com o mundo espiritual, uma pessoa que ela está buscando as coisas do alto, do mundo espiritual, ela tem que pelo menos viver uma vida de jejum. Meu pastor me ensinar a jejuar de meia-noite a meio-dia. Como é que faz? Como dormindo? Vai dormindo? Jejuar dormindo? Lá na igreja, como é que é o jejum, Michael? Lá é de meia-noite até 6 da noite. E até às vezes até meia-noite do outro dia. Entendeu? Vira o dia só tomando água, jejum. Mas quando vai orar, Michael? Os demônios obedecem? Obedece. Entendeu? Então é isso, gente. A gente precisa voltar para a Bíblia. Vocês acham que Jesus jejuava o quê? Tipo, 30 minutos, 40 minutos? Então até os sacerdotes do púlpito, o pessoal é enorme, obeso, querem ensinar o povo. Sabe? Como é que você vai expulsar? Lá em Mateus 17 tem um caso que os discípulos de Jesus não conseguem expulsar os demônios. Aí os discípulos perguntam assim: Senhor, por que a gente não pode expulsar esse demônio? Jesus vai dizer: é por causa da fé de vocês que é pequena, mas também tem outra coisa. Essa espécie, essa casta, só sai por meio de jejum e oração. Então uma pessoa enorme no púlpito, um sacerdote, uma mulher, quer ser pastor, um homem, enfim, tá ali. A pessoa é enorme. Como é que ela vai expulsar aquilo? Entendeu? Tem ímpio que jejua mais do que crente, que o pessoal agora tá jejuando para ficar com um corpo bonito, saudável, né? As ciências médicas descobriram que o jejum faz bem pro corpo. Então muitos artistas e pessoas famosas fazem jejum para ficar com um corpo bonito. Minha tia mesmo. Fui visitar minha tia, ela disse que com uma vez por dia quer emagrecer, faz jejum. Faz jejum. E o crente não faz. Aí eu chego pro crente: pastor, eu não posso não, eu passo mal. Ai meu Deus, eu fico suando frio. Claro, a carne gritando, a carne dizendo que quero comer. Não aguento não. A carne governa. Tiago vai dizer no capítulo 3 que se a gente controlar a boca, a gente controla tudo. Entendeu? Então, quando você jejua, o jejum, uma das coisas do jejum, ele é o exercício do domínio próprio. Você vê a comida e diz para sua carne: você não vai comer, acabou. Entendeu? Como agora, por exemplo, aqui, eu saí, vim para a rádio e falei: vou jantar não. Não estou nem fazendo jejum, mas não vou jantar. Mas tem pessoas que ficar meia hora, não pode, e sair daqui da rádio vai comer uma lanchonete inteira, destruir. Tá com rodízio de pizza. Então, dentro desse processo, com rodízio de pizza, dentro desse processo que muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja, que muitas pessoas têm vivido dentro da igreja, o que está faltando mesmo é a revelação da palavra. Sabe? Eu preguei agora, terça-feira,
Nunca tinha tido um culto desse lá na igreja assim, nesse tempo. E lógico que eu já passei, já teve culto que eu fui até 00:15. Não nesse templo agora. Mas nesse templo agora foi a primeira vez que a gente foi a quase 00:00 no culto. E todo mundo querendo ficar lá. Terminou o culto, o povo ainda nem ia pra casa. Vamos ficar aqui, vamos morar aqui agora. Porque a glória de Deus se manifestou. E a glória de Deus se manifesta como? Através da palavra. A glória de Deus não é ficar rodopiando, não é pulando. Ninguém viu dar um pulo lá. Não pulei, não rodopiei, nada. E Deus libertando, desfazendo feitiçaria. Pessoas que chegaram lá vítimas de feitiço, de feitiçaria. A gente orando e o poder de Deus sendo manifesto e trazendo liberdade aos cativos. Entendeu? Então, o que eu posso ensinar para esse ouvinte e para as pessoas é isso. É isso. O que eu tenho ministrado, o que fez efeito na vida de Mike, está fazendo efeito na vida dele, da esposa dele, da filha dele, né? Dessa família. E de outras famílias que estão lá na igreja. E de outras famílias que não são nem daqui da Paraíba, mas que acompanham a gente. A gente está tendo até a ovelha virtual agora. Tem pessoas de Pernambuco, de outros estados, que dizem, pastor, eu quero ser sua ovelha. Eu quero fazer parte da sua igreja, mesmo não indo. Então a gente vai ter que começar a transmitir o culto para os membros de outros estados. Porque o povo está sedento, Michael. O povo quer palavra. O povo está cansado desse negócio de pedir oferta, de campanha de prosperidade, de voto disso, voto daquilo, de festa, de jantar de namorado. O povo cansou disso, Michael. O povo está sofrendo. O povo está dentro da igreja, como esse rapaz aqui, 3 anos, mas está preso num cativeiro. Chega para o pastor dele e diz, pastor, eu não aguento. Ele fez, ore para você aguentar. E eu vou dizer para você, ore para você ficar livre disso. E não para você aguentar. Você desse cativeiro. Porque se eu falar que isso é a tua cruz, eu estou riscando, eu estou negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele fez aquela obra completa para que a gente tenha vida e vida abundante, para que a gente seja livre. Ele pagou, ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós, Paulo vai dizer, numa das suas cartas, e aí eu vou dizer para uma ovelha, dizer, não aguente isso aí, vive isso aí. Há uns dias atrás aí, uma jovem ouvinte aqui da rádio foi falar com a missionária, marcou uma tarde, uma reunião, e foi conversar com a missionária Dalit, e estava contando a situação que ela vivia. Desde sempre ela é de igreja, sempre foi de igreja, mas dentro de um cativeiro. Então hoje, o que a gente está mais atendendo e recebendo são pessoas de igreja que estão em cativeiro. Os homens, pornografia, maioria, 98%. Tudo de igreja canta, prega, mas tudo mergulhado na pornografia. E, consequentemente, abre a porta para os demônios para entrar em outras áreas da sua vida. Aí afeta a vida financeira, o camarada quebrado, ele não tem dinheiro para comprar meio saco de farinha. E aí vai, né? As mulheres, muitas mulheres com crise de ansiedade, depressão, transtornos, né? E muita pomba gira. Muito espírito de sensualidade e adultério. E as crianças, tudo perturbado, vendo espírito, acordando de madrugada gritando, menino gritando dentro de casa, vendo vulto, vendo espírito. Isso não estou falando de família de ímpio não, tá? Estou falando de crente. Estou falando de crente. Olha como a situação tá. Então a gente está aqui, eu estou trazendo um remédio. Eu estou até com uma testemunha viva, né? Estou com a testemunha viva aqui, porque talvez quem está ouvindo o programa pela primeira vez vai dizer, é tudo mentira isso. Tá aqui uma testemunha viva, né? Isso é verdade mesmo. Tudo que ele tem visto e vivido, né, Michael? Verdade. Passei muitos anos na igreja, como o irmão passou aí 3 anos, só que eu passei, acho que tem mais de 5 anos que eu estou dentro da igreja, andando por igreja em igreja, sempre a mesma coisa, sempre acontecia a mesma coisa na minha vida. Hoje eu posso refletir o que eu vi, o que eu estou passando hoje, o que eu vi antes, é totalmente diferente, que eu achava que tá nesse meio, eu achava que era uma aprovação, é uma prova, mas não, no meio do cativeiro, sai do cativeiro. Se você foi para a igreja, levantou sua mão e Jesus foi para a sua vida, você tem que libertar daquele mal que você está vivendo, tem que mudar outra vida, sua vida tem que mudar, nem continuar a mesma coisa mais. Mas a minha vida continua a mesma coisa, continuar pecando, mesmo jeito que eu estava no mundo. Só que eu achava que botar minha roupa dele, como o pastor falou aqui, botar meu terno e ir para a igreja, pronto. Ali eu estava ali era uma pessoa, como se fosse um ator. Saindo dali era outra pessoa. Consciência morta, né? Verdade. Ia pecar. E por dentro, Mike, a tristeza na alma, como é que era aquela alma vazia? Ela precisava daquele culto assim, tipo assim, como se fosse um ator mesmo, né? Feliz e pula, roda, mas quando sai dali,
A alma vazia, né? A mesma coisa, aquela vazia, chorava bastante, não tinha que consolar, chegava o pastor, mas não tinha essa palavra que eu tenho hoje, não tinha antigamente, de dizer assim, tem que lutar, tem que sair desse cativeiro. Não, lá era só bênção, chave de carro, de moto, no que fosse, culto de pula, vai. Eu ia para aqueles cultos, mas não entendia. Eu dizia para mim mesmo, Senhor, tu não está em mim não, acho que eu não tenho Deus na minha vida não. Porque tu não pulava? Eu não pulava, não falava nada, ficava lá e... Como esse irmão está passando isso aí. Hoje, eu posso dizer para esse irmão que tá ouvindo a rádio hoje, que tem que se libertar. Isso é um cativeiro passando na vida dele, como aconteceu na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu reflito hoje, a minha mente está aberta, que isso foi demônio na minha vida. Foi demônio na minha vida. Uma da minha vida foi sobre a masturbação. Sofri bastante. Eu achava que não saía dessa vida. Saí. Que nunca podia vencer. Nunca podia vencer. Como o pastor falou, eu ia para a igreja, quando chegar em casa, botava lá, tinha um filme pornográfico em casa. Meu Deus. E não tinha consciência que aquilo era pecado, assim, não tinha, não batia aquele até peso. sabia, mas não tinha aquele peso do pecado, né? Não tinha aquele peso Por quê? do pecado. Porque a consciência está morta, entendeu? E aí eu pergunto, como é que os espíritos vão sair da vida de uma pessoa assim, entendeu? O que é que alimenta os espíritos, os demônios? Feitiçaria, rituais e pecado. O pecado é o mal dos alimentos. Quando você que está me ouvindo agora, quando você peca, vive pecando, não tem feitiçaria do mundo que tenha o poder de atrair os espíritos para a sua vida quanto o pecado. Então, você cometendo um pecado tem mais poder do que 200 bruxos fazendo feitiçaria contra você, entendeu? É tanto que eu relembrei um fato que aconteceu na minha vida, que eu e minha esposa, antes de casar, a gente cometeu o adultério dela na relação, antes do casamento, a gente chegou até no pastor, a gente vai se afastar dos atos da igreja, porque... Das atividades, né? Foi, a atividade da igreja, porque não está mais... Não tá podendo Aconteceu mais. isso. Aí aconteceu isso aqui. Aí disse, não, pode ficar. Já que você me contou, não contou mais ninguém, só você tá sabendo. Pode continuar. Não, poxa, eu não quero isso. Isso tá errado. Mas ele deixou. Não, ele deixou, só que eu não quis fazer. Ele deixou. Olha só, gente, como é que é. Tá vendo? E aí, por que ele deixou, né? Depois eu praticamente casei Michael novamente. O pastor casou, ele estava em adultério. Entendeu? Então, quantos altares hoje dentro das igrejas estão rachados? Sabe? O pessoal só pensa em dinheiro, não pensa nas almas das pessoas. Quando eu vejo o Mike hoje, ele, a esposa e a filha assim, eu olho e eu agradeço a Deus por Deus ter conduzido essa família para ali. Porque senão era mais uma família que ia pro buraco, que ia se perder. E hoje o povo está se perdendo mais dentro da igreja do que fora. Porque fora você tem a expectativa de chegar alguém e pregar o evangelho da verdade para você. E dentro, que você jura que é crente como Michael, tinha a roupa de crente, fazia as coisas de crente, participava das atividades, era animado, pulava, rodava, mas vivia uma vida na mão do diabo. Então volto lá para o começo do que eu respondi para o quadro Socorro Vem do Alto. Entenderam agora porque não adianta, porque tipo assim, não resolve só você, entre aspas, aceitar Jesus, levantar a mão por conta de tudo isso. Michael tem vivido um processo de libertação amplo na vida dele e ele está vendo os efeitos disso na vida dele, né? Assim como outros irmãos lá da igreja estão passando por isso, outros casais, né? Então, muitas pessoas, eu gostei da atitude desse varão aqui, porque ele falou assim, agora eu sei que é meu inimigo e eu quero combatê-lo. Eu gostei. Tem muita pergunta que eu não boto no ar, porque o povo só quer chorar. Eu acho que o povo quer que eu bote a pergunta triste dele aqui, para todo mundo se emocionar com a situação dele. E eu gostei dessa pergunta aqui, é uma pergunta nova, passou na frente de várias perguntas, porque eu gostei da atitude. Ele fez, pastor, o que é que eu faço para me libertar? Eu fiz, tá, gostei. Isso aí que é guerra. E aqui estão os pontos aqui. Lógico que tem muito mais coisas, porque cada caso é um caso. O caso de uma pessoa que veio da bruxaria é um. O caso de uma pessoa que se prostitui é um. Tem peculiaridades, mas o básico está aqui. É palavra, é busca pela palavra, né? No caso dele aqui eu falei um pouco sobre esses cativeiros, né, de depressão, síndrome do pânico, essas coisas. E falei também desses hábitos aqui, né? Porque às vezes tem pessoas que deixaram de ser libertos porque vêm de uma religião e tem todo um conceito formado dentro da cabeça, uma fortaleza, e quando você começa a ensinar, a palavra bate e volta porque aquela pessoa não aceita. Não porque eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou arminiano, essa baboseira toda que esse pessoal discute na internet, e muitas coisas fazem oposição à palavra do Senhor. Toda pessoa partidarista que defende bandeira, essa pessoa é carnal. Ele é o que Gálatas capítulo 5 vai dizer,
é um porfiador, vive na porfia. E porfia é uma obra da carne. E tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus e criam coisas para porfiar. Eu não estou aqui para porfiar com ninguém, eu não estou aqui para impor o meu ponto de vista e dizer que é certo. Eu estou aqui pregando a palavra. Quem é de Deus ouve a voz de Deus e crê e pronto, e acabou. Entendeu? E é bom que hoje tem uma testemunha viva aqui com a gente para poder falar, né, afirmar, testificar daquilo que a gente está ministrando, do que Deus tem feito. E Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Agora tem uma coisa, Mike, que eu falei terça-feira, você vai lembrar, que muitas pessoas não se libertam por comodismo. Tem gente que está tão acomodado com a situação que ela vive, a situação miserável, terrível em todas as áreas, como o irmão falou aqui. Minha vida é uma sucessão de tragédia e fracasso. Tem tanta gente que vive assim, fracassando e vive imerso na tragédia, que a pessoa não tem coragem de fazer nada. Se acostumou, né? Se acostumou, né, Mike? Tem que ter disposição, não tem, Mike, para lutar? Tem que ter atitude. Tem que ter atitude, disposição. Onde você foi orar lá na congregação? Não, ontem foi não. Não? Pronto. Tem hora que eu chego lá, o Mike está lá na congregação à noite, 10 horas da noite, 11 horas, orando, sozinho, buscando a Deus lá. Por quê? Porque ele está dentro de um processo, ele está buscando. Agora tem pessoas que falam comigo aqui, escutam um programa como esse, pastor, eu quero me libertar, aí manda um áudio, pede uma oração e acha que ela vai ficar livre por um áudio que eu mando no celular. Se fosse assim, eu não vim nem pregar na rádio, eu não fazia nenhum programa. Tinha só um WhatsApp, ficava. Toma um áudio, pronto, tá liberto. Um áudio pro outro. Gente, tudo é processual. E dentro desse processo, Deus quer uma coisa: moldar o seu caráter. Porque quando a pessoa não tem caráter, um caráter moldado pela palavra, pode soltar ela do cativeiro na segunda. Na terça de manhã ela já está de novo no cativeiro. Por quê? Porque ela não tem caráter. É falta de caráter. Quantas pessoas que a gente orou, ministrou, expulsou o demônio, e a pessoa na outra semana está vivendo a mesma vida? O cara está lá adulterando, se prostituindo, saindo com prostituta e tal. Aí pede a oração, a gente ora, manifesta o Espírito. Aí diz, você está livre, caminhe, vá, como Jesus dizia, né? Vai, não peques mais. A pessoa não tem caráter, não desenvolve o caráter através da palavra. Na outra semana vai fazer a mesma coisa. Aí diz, eu nunca fui liberto mesmo. Não tem caráter, sabe? Então, o processo de libertação vai moldando o caráter, sabe? Maico dizia assim para mim há uns meses atrás, ele dizia assim, pastor, o senhor tem que pegar na minha mão, o senhor tem que me ensinar, porque o senhor é meu pastor. Eu fiz, te vira, vai, empurrei. Te vira, vai lá. E aí ele tá fazendo, hoje ele é o líder da casa dele, o sacerdote, que leva a mulher, que leva a esposa. E eu teria essa ideia dele, não, pastor, o senhor tem que estar comigo, pegar na minha mão, vai, sabe? Então é isso que as pessoas têm que aprender. O pastor Josué não quer que você dependa de mim, da minha oração, do nosso ministério. Eu podia dizer para esse varão, olhe, congregue no nosso ministério, é a única igreja certa da terra. Que nada, tem muito homem de Deus e mulher de Deus por aí. Entendeu? Você só precisa achar que é difícil. Eu creio que em termos de porcentagem, 2% da população que se diz cristã, 2% é crente, o resto não é. 2% sobe no arrebatamento, 98% fica. Porque Jesus disse lá em Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela, e poucos são os que acertam com a porta estreita. Então, em termos de porcentagem, acho que 2% aí é crente e o resto não. Entendeu? Então, a gente tem que ensinar, direcionar a pessoa no processo, mas quem vai guerrear mesmo é a pessoa. Por exemplo, ontem a gente orou e expulsou o demônio de pessoas na igreja. Mas se essas pessoas não fizerem nada da vida, Michael, no mesmo dia elas ficam possessas de novo. Eu nunca esqueço de um dia que eu expulsei demônio na casa de uma família e orei. E eu disse para o Espírito, você vai sair. Ele fez, eu vou sair. Mas quando você passar do portão, eu já estou aqui de novo. Por que ele falou aquilo? Aquela casa, aquela família, tinha legalidade, tinha pecado ali dentro, Michael. Tinha pecado. Sabe? Ali tinha pessoas vivendo em adultério. Ali tinha pessoas viciadas em pornografia. Ali tinha gente viciada em bebida. Tudo que os espíritos gostam tinha ali dentro daquela casa. Entendeu? Então é uma quebra de aliança total. A libertação é isso. Além do conhecimento da verdade, é uma quebra de aliança com as coisas antigas. Sabe? Você é viciado em futebol, você gosta de ficar gritando Flamengo, Corinthians, Vasco. Você gosta, você não vai ser mais viciado. Entendeu? Não estou falando que o futebol é pecado. O futebol não é pecado. O que é pecado é o que o povo pratica, idolatria.
tatuar o símbolo do time no peito, no braço, apostar em time, comprar roupa de time, toalha de time, lençol de cama de time, morrer, brigar, discutir por causa de um time, isso é idolatria. Entendeu? Isso é idolatria. Você é viciado em novela? Tem irmãs que estão me ouvindo aqui agora que é cheio do mistério, mas vive viciado em novela. O que é novela? O que é novela? É um tipo de entretenimento. É um tipo de entretenimento que tem um roteiro que visa o quê? Acabar com os padrões de família que a gente conhece, acabar com a infância, acabar com a juventude, acabar com o casamento. Só tem cena de lascívia, picaretagem, enganação. Então a pessoa que vive debruçado nesse tipo de programação, Mike, ela está com a mente corrompida, entendeu? A gente tem que formatar a sua mente para poder instalar o novo programa aí, que o nome desse programa é Evangelho. Porque essa sua mente está corrompida, está com um vírus aí, está com o Baidu, que quando os caras instalavam não sai mais nunca, entendeu? Então tem que acontecer isso, gente. Isso é o processo de libertação que não é ensinado nessas igrejas. E quantos estão assim vivendo dessa mesma maneira, pastor? A maioria, Mike, a maioria das pessoas vivem dessa forma. Sabe quando o povo da rádio, assim, que os ouvintes falam comigo, alguns que vão lá no culto visitar, você tá lá, você já viu muitas caras, não viu? Se todas as pessoas, Mike, vou fazer uma pergunta pra você. Se todas as pessoas, no tempo que você tá, vai fazer um ano que você tá lá em setembro. Se todas as pessoas, nesse tempo que você foi, tivesse lá, aquele prédio caberia gente? Não, cabia não. Cabia não. É sempre um rodízio de gente? É. Por quê? Porque as pessoas vêm com problema, você apresenta o caminho para ser liberto. Quando elas vêm, uns, como eu falei, desistem por causa de crenças erradas, de tradição que elas aprenderam. Outros por religiosidade, outros por comodismo e outros porque gostam mesmo do pecado. O cara gosta de beber o pecado igual quem toma água na geladeira. Mike já viu muita gente lá. E quem tá mais tempo, né? O pessoal olha assim e fala: eita, o ministério tá começando agora. Tanto demônio que a gente expulsou aqui, de gente que a gente já batizou, que a gente faz, é porque o povo tá nisso, sabe? Então, quando Jesus fala lá em Mateus, dizendo o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, o reino de Deus, é tomado por violência. E os violentos se apoderam dele. Jesus está dizendo ali que essa batalha, que essa conquista, que esse avanço nos territórios espirituais é debaixo de muita luta. E só pessoas que estão dispostas a lutar, a combater, é que vão conseguir isso. Michael está lutando. Ele pode até deixar um conselho para vocês. Falar que é difícil, falar que é assim, mas que tem resultado. Ele está vendo o resultado na vida dele. Ele tinha duas opções a fazer. Ou ver a situação e dizer: não, pastor, eu não quero, vou voltar para a vida que eu estava. Ver a família se destruir, acabar tudo, casamento, tudo, e seguir no curso que o diabo queria levar ele. Ou fazer o que ele está fazendo agora, lutando. E só pelo fato de ele estar lutando, ele tem autoridade para poder falar aqui nessa noite. A paz do Senhor a todos, novamente. Como o pastor falou, eu agora estou vivendo uma batalha espiritual de verdade, buscando de verdade. Eu agora estou vendo que o que está agindo na minha vida não é deserto, não estou no deserto, não estou. Hoje eu estou aprendendo de verdade na batalha espiritual. Dentro da batalha eu estou aprendendo o que é de verdade. Minha mente está mudando minha mente, depois mudando meu espírito. Porque hoje cheguei na minha casa, cheguei com a minha esposa: Fernanda, a partir de hoje estou decidido, eu quero mudar a minha vida. Eu não aceito essa minha vida mais não. Não aceito essa vida de miséria que eu estou passando. Não aceito essa vida que eu estou passando de pecado. Tem que mudar, a minha vida tem que mudar. Tem que mudar, ou de uma maneira ou de outra. E tomei toda a minha vida, eu comecei a dedicar, olha, irmão, eu tirei móveis da minha casa, joguei um bocado de coisa velho. A minha mãe falou até pra mim: Mário tá ficando é doido, porque começou a jogar os móveis fora, jogou o colchão. Agora fala uma coisa, Mike. Esses móveis, né? Mike é um rapaz trabalhador, família trabalhadora. Agora fala uma coisa: esses móveis, Mike, tudo coisa resto dos outros, não é isso? Tudo foi coisa dos outros. Tudo coisa velha, né? Da minha esposa, que eu não sou muito igual de idade, não. Acho que tem uns 5 anos de casamento, eu acho que quem comprou foi uma televisão e uma máquina de lavar. Só que a gente comprou, o resto foi doado. Tudo resto dos outros, coisa velha, carregado. Até a gente tem um colchão. Que foi dos outros, sabe de onde veio. Acabou 3 camas, esse colchão ficou. Deixa eu te falar uma coisa sobre colchão, uma coisa que é importante. A Bíblia vai dizer em Hebreus: seja o leito conjugal imaculado. Qual o leito conjugal? Aquele lugar que você dorme com a sua esposa, que você tem a sua vida, né, íntima com a sua esposa.
E aí você pega, por exemplo, um colchão desse aí, de uma pessoa, não vou dar um exemplo assim, de um prostíbulo, onde uma pessoa deita com várias pessoas. Vou falar de um caso de um pastor de Campina Grande, que eu estava acompanhando, e ele falando que foi expulsar o demônio na casa de uma menina, que o pai dela, que não era crente, pediu para ele ir lá expulsar o demônio, porque ele disse: pastor, minha filha está estranha, eu acho que ela está com um espírito ruim. E ele chamou ele, e ele chamou um diácono e foi para essa casa. E ele disse que chegou nessa casa lá, clima muito pesado, e entrou lá, a menina estava possessa na cozinha. E começou a orar para sair, ele pensou que ia ser rápido e tal, e foi aquele negócio, mas que se estendendo, e a gritaria. E aí os vizinhos começaram a vir filmar com o celular o que estava acontecendo. E ele disse: Senhor, tu não estás comigo não, estou sendo envergonhado aqui. Eu vou sair daqui apanhado desse espírito e vou correr aqui, o povo está filmando. Aí ele pegou e falou que pediu uma direção a Deus. Olha a direção que ele teve, parece loucura. Ele disse ao pai dela, eu vou queimar essa cama, uma cama box de solteiro. Eu vou queimar essa cama, isso aqui é a cama dela, eu vou queimar. Aí o pai dela fez: pode queimar, é Deus que está lhe usando. Aí ele foi, quando tocou fogo na cama, o diácono estava segurando lá, tentando expulsar, a menina caiu, como se fosse desmaiada, como morta. Levantou normal. Ele disse: pastor, levantou outra menina. Aí o pai dele foi e falou: essa cama aqui, quando a mãe dela saía, eu me encontrava aqui com a mulher e a gente mantinha relações aqui, sem a mãe dela saber, no quarto dela, dessa menina. No quarto da menina. Essa menina tinha 12. Quando ele começou, essa menina tinha 12 anos. Quando ela estava possessa, ela tinha 14. E ele falando que mantinha isso. Ele fez: e essa mulher era bruxa, feiticeira. Aí o pastor entendeu por que ele queimou aquela cama. Então, quando o Mike está falando isso aqui para vocês, que ele fez isso aqui é uma direção específica. Sabe, a pessoa trabalhadora como ele, Mike até dia de folga vai trabalhar. Eu disse: meu filho, descanse. Eu cheguei a dizer: descanse. Você tem um dia de folga e ele quer trabalhar. Trabalhador. E você está há 5, 6 anos casado. E tudo que você tem foi resto de pessoas que você não sabe nem quem foi. E às vezes tem coisa até que é lixo dentro de casa. Gente, quem entende um pouco do mundo espiritual vai entender o que eu estou falando. Tem trabalhos que as pessoas que praticam magia fazem, mandam trabalhar na energia do caos, do lixo. Procure um monturo e jogue o nome dessa pessoa ali dentro do lixo. E aquele espírito vai receber, vai destruir a vida dela, vai ficar na miséria. E aí você compõe a sua casa de vários objetos que você não sabe a origem, de onde veio, e só coisa velha, só lixo. O que é que vai atrair para a tua vida? Você não precisa nem que ninguém faça um ritual para você. Isso só já é o ritual. Sabe? Então o Mike dizia: pastor, para onde vai o meu dinheiro? Eu trabalho, minha mulher trabalha, a gente trabalha. Só chega em casa para dormir, trabalha. E cadê? Para onde é que está indo? Eu fiz: filho, olha, tem tanta coisa na tua vida. Você vai aprender. E ele começou a aprender. E ele está começando a ver o resultado. O efeito. Ele disse: pastor, antes na luta eu só apanhava, agora eu bato. Agora eu comecei a bater agora. Depois de vários anos foi que eu comecei a bater. Então tem muita coisa, gente. Eu me lembro de um casal que foi para a igreja, que o casamento estava quase acabado. E a vida financeira deles estava horrível. Escassez total. E eles me falaram algumas coisas da vida deles. Que libertação é isso, é pôr para fora o que está dentro. A gente precisa ter conhecimento. E o lugar que eles dormiam, Mike, era um lugar que... E ali naquela cama lá, tinha-se relação com todo tipo de gente, até com mais de uma pessoa. Eu disse: isso aqui é um antro de maldição dentro da casa de vocês. Isso aqui é um altar que vocês levantaram para o diabo. Eles meteram fogo lá. Meteram fogo. Enfim, começaram a botar em prática tanto a parte de oração, de conhecimento da Bíblia, de libertação, quanto essa parte. E aí, essas pessoas viram uma mudança na vida deles em 3 meses. 90 dias. 90 dias a vida mudou. E tem gente que está há 30 anos na igreja e a vida não muda mais. E aí? O problema não é a igreja A, a igreja B. O problema é que você não entende o mundo espiritual, você não entende a palavra, você não compreendeu, não tomou posse. E muitas vezes você está ali dentro sendo enganado, como se aquilo ali fosse um placebo. Pastor, o que é um placebo? Placebo na medicina, na indústria farmacêutica, é o seguinte: vão fabricar um remédio para dor de cabeça. Aí fazem a pílula do remédio, que realmente cura, e faz um de farinha. E aí dá o de farinha para a pessoa tomar. Aí a pessoa toma o de farinha sem saber que é farinha. Aí diz: estou me sentindo melhor, estou curado. Só que a dor de cabeça continua lá, porque é psicológico. Então muitos ministérios e muitas igrejas fazem o efeito placebo. Vocês, tá uma bênção. Ali é o efeito placebo, tá tudo do mesmo jeito que era.
Michael ia lá, vestia o terno dele, pulava, ria, tocava o pandeiro, cantava, dançava e voltava para casa e a vida estava do mesmo jeito. Hoje não, hoje é diferente. Hoje o que o Espírito Santo está fazendo é ativando a consciência dele. O Espírito Santo está mexendo na consciência dele, está mexendo no profundo dele. Sabe? Então o que você precisa é isso. Falando para esse varão aqui, eu sei que o que eu estou falando para esse irmão aqui respondendo, está respondendo a muita gente. Pastor, isso é tudo de libertação? Nada. Isso aqui é só tipo 1%. Tem tanta coisa aqui que o Michael já aprendeu. Se eu deixasse o Michael falar sozinho aqui, ele já poderia ensinar para vocês. E olha que não faz tanto tempo que ele está no processo. E ele poderia ensinar para vocês, porque ele já aprendeu um monte de coisa. Mas tem muita coisa específica, sabe? Então por isso que eu convido vocês para a escola de obreiro. Quando eu digo, gente, vai num culto lá na igreja. Gente, vai para a escola de obreiro. Quando eu falo isso é porque é necessário. O povo está tão acostumado a pedir comida no iFood, em aplicativo, que o povo acha que também você vou criar um aplicativo da libertação. Você clica lá no aplicativo, mas que instala, baixa lá na Play Store, na Apple Store. Você baixa lá, aí pega o combo. Tem um combo. Gente, pelo amor de Deus, quem conhece o pastor Josué sabe, lá na igreja a gente não cobra por nada. Tudo é gratuito lá na igreja, nada é cobrado. Não existe. Quando a igreja diz assim, isso aqui é pago, é porque já não é de Deus. Quando você for numa igreja que tem que pagar para entrar, pagar para isso, pagar para o seminário. Gente, se tiver que pagar, é porque não é de Deus. Jesus disse lá em Mateus 10, dai de graça o que recebeste de graça. Entendeu? Então tudo é gratuito. Então quando eu quero que você vá para lá, é porque tem coisas que só vão acontecer lá. Por exemplo, as pessoas que quando eu oro, que elas manifestam com o espírito maligno, isso só vai acontecer lá. Não vai acontecer no WhatsApp, no aplicativo, né? Aí você clica, baixa o aplicativo e clica no ícone, me manifestar, aí aperta, aí começa a casar. Não tem condições, gente. Por favor, gente, sabe? Então, Jesus é muito simples em tudo que ele fazia. E você vê a vida do apóstolo Pedro, né? Pedro caminha 3 anos com Jesus, continua sendo o mesmo homem, a mesma criatura. Se brincar, quiçá Pedro estava possesso como Judas, né? E aí depois que Pedro cai, aquela queda que Pedro teve, ela fez Pedro refletir. E aquilo ali mudou a mente de Pedro. E Pedro nasceu de novo. E a prova de que Pedro não tinha nascido de novo foi lá no final do Evangelho de Lucas, antes de Jesus ser crucificado, ele disse, Pedro, quando tu se converter, vai e fortalece teus irmãos. Significa que Pedro não tinha se convertido, Michael. Já pensou? Pedro estava lá, Pedro até expulsou o demônio, mas não tinha se convertido. Então, queridos, é necessário isso, sabe? Tem muita gente que entendeu o que eu estou falando. Mas tem gente que, infelizmente, porque é daquela igreja, não, é a minha doutrina, eu odeio esse pastor, eu odeio ele. Você vai odiar uma pessoa que está te ensinando o caminho de se libertar? Eu nunca esqueço uma mulher que, só para a gente encerrar aqui o quadro Socorro Vem do Alto, uma mulher que o filho dela gostava muito de ir no culto lá na igreja, um adolescentezinho, um rapazinho, e ele chegou lá no culto desesperado, pedindo para ir na casa dele. Eu fiz, filho, agora não tem como, só depois do culto. Aí eu terminou o culto, eu fui na casa dele, cheguei lá, tinha uma senhora fazendo assim, plá, 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 na sala e rindo, rindo, né? Fazendo até um barulho que algumas pessoas fazem na igreja, dizendo que é o Espírito Santo, fazendo isso lá. Quando eu cheguei lá, que ela olhou para mim, eu fiz amarrado. Em nome de Jesus, de joelho, botou a mão para trás, expulsei aquele espírito. Ele disse, pastor, essa é minha mãe. Aí a mulher olhou para mim assim, já estava sem o espírito, ela fez, quem é você? Ela fez, eu sou o pastor Josué. Ela fez, pastor? E aí ela começou a menosprezar. Falei que eu era um servo de Jesus, ela, Jesus? Sabe quem sou eu? O que você está fazendo na minha casa? Eu sou dirigente do Centro de Oração da igreja tal, 26 anos. Você está pensando o quê? Começou a me dar um sermão ali, a mulher. Só que ela nem lembra que ela estava endemoniada, que ocorreu com ela. Quando ela falou aquilo ali, que ela começou a falar, na hora que ela começou a falar, eu disse, ela vai ficar endemoniada de novo. Ela manifestou de novo. Aí o filho dela fez, pastor, o que é que eu faço? Eu falei, não, aí não tem o que ser feito. Se a gente expulsou o demônio. E o espírito está nela, é isso aí, por causa de quê? Dessa religiosidade dela, dessa capa de religião, dessa soberba, dessa arrogância. Então tem muita gente que está assim, vivendo por causa disso. Cheguei para uma menina que estava com pensamento suicida, tal, um monte de coisa. Ela é de uma igreja aí, e ela já é dessa igreja, veio falar comigo através da rádio. E cheguei para ela e comecei a falar com ela sobre libertação. Ela fez, mas pastor, eu sou uma pessoa muito boa, pastor. Eu sou uma pessoa tão boa que eu acho que às vezes meu pecado é ser boa demais para os outros. Olha a mente que a pessoa tinha. Olha que arrogância, mas que soberba, sabe? Mas eu vou para a igreja, o pastor ensina isso. Eu fiz, então continue na vida que você está. Para que você me pediu ajuda então? Para que você pediu para falar comigo? Para que você pediu ajuda se você está
acha que está certo, está vendo isso, né? Então, tem muita gente que não se liberta por isso. Mas está aí. É mais um quadro Socorro Vem do Alto, né? Você que está nos acompanhando, que chegou depois, esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5, há praticamente 5 anos aqui na 100.5 que a gente está aqui. Essa programação aqui é mantida no ar com a oferta dos ouvintes. Não temos comercial, aqui é só palavra, não tem abraço para ninguém. Os próprios ofertantes dizem: pastor, não fico mandando abraço para ninguém, nem para a gente. Prega a palavra. Então aqui é o programa inteiro de palavra. Estamos aqui há mais de 5 anos, e levando esse evangelho simples, que até criança entende, mas tem tido efeito e tem libertado, tá bom? Então você já sabe, quinta-feira que vem, você que ouviu a primeira vez, a partir das 22 horas, se Jesus não voltar, a gente está aqui, tá certo? Ministrando essa palavra aqui para a tua vida. Esse aqui foi o quadro Socorro Vem do Alto, que é o quadro onde os ouvintes enviam suas perguntas e a gente responde aqui ao vivo. E você fala assim: então como é que eu faço para enviar, pastor? Você tem que pegar o WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. 83, DDD da Paraíba, tem um 9 na frente, então fica 839 e o número é 9105-6834. Você fala com a gente. Se você quiser mandar a pergunta com o seu próprio áudio, com a sua voz, falar, foi uma pergunta que não precisa de anonimato, você manda um áudio de 3 minutos a 3 minutos e meio, mais ou menos, que a gente põe no ar. Mas se você quer fazer como a maioria das pessoas fazem, você envia sua pergunta escrita, tenta ser o mais objetivo possível. A gente corrige, sintetiza, diminui o tamanho da pergunta. Quando é um homem, a gente põe uma locução para gravar. E quando é uma mulher, a gente põe uma locução de uma mulher para gravar. Antes a gente mandava os irmãos da igreja gravar no WhatsApp. Hoje a gente põe uma locução, fica mais bonito, mais profissional, entendeu? Então você manda sua pergunta aí. Lembrando que as perguntas, elas não são respondidas por ordem de chegada, tá? Elas são respondidas assim, a gente ora e vê qual é que vai pro ar, entendeu? Porque a gente tem que ser direcionado por Deus, né? Aqui não é uma fila do governo ou de um banco que vai ser atendido quem chegou na frente. É aquele que Deus coloca no nosso coração, né? Essa pergunta foi recente, mas ela foi pro ar. Então, você envia sua pergunta escrita e a gente vai fazer isso aqui e vai colocar no ar, tá bom? E você que está ouvindo diz assim: pastor, puxa, eu fui abençoado, eu quero abençoar o programa e quero que ele aumente as horas e continue no ar. Como é que eu faço? Você pode usar esse mesmo número, 839-9105-6834, como chave Pix e fazer uma oferta, se você usa o Pix. Se você não usa o Pix, fala com a gente pelo WhatsApp, que a gente dá o número de uma conta bancária, ou te dá um código para você depositar na lotérica, mas de maneira nenhuma você vai deixar de ser participante dessa bênção, tá certo? Então abençoe esse programa, nos ajude a pagar o nosso horário de rádio aqui, né? E eu tenho uma novidade aqui, que só que eu não posso contar agora para vocês, né? E graças a Deus, né, e graças aos ofertantes que vão vendo suas ofertas, eu tenho uma novidade tão boa, que quando eu falar aí, tem gente que vai soltar fogos na sua casa, né? Já lá pro lado do inferno, eu acho que ele não vai gostar muito, né? Então tem uma novidade aí, então se torna ofertante, oferta nessa obra, que é uma obra sólida, que é uma obra séria. Quem conhece o pastor Josué sabe que o pastor Josué não vive de oferta nem de rádio de igreja. O pastor Josué é diretor de filme, faz cinema, escreve roteiro, né? Tem uma empresa de filme, a gente trabalha com cinema. Esse é o nosso trabalho, né? Então, para mim aqui, evangelho não é meio de ganhar dinheiro. Evangelho é vocação. Você se dedica de corpo, alma e espírito, e Deus te usa como um médico usa um bisturi que está na mão dele, como instrumento, né? Então, eu sou só um instrumento de Deus aqui para abençoar a vida de vocês, tá certo? Então, queridos, é isso. Se torna ofertante. E você que está... Agora, pastor, eu quero ir para esse culto de libertação. Quando é que é? Nosso culto de libertação é terça-feira. Às 19h30, lá em João Pessoa, né? A gente tinha uma igreja aqui, estava abrindo aqui em Bahia, eu fiquei muito triste, inaugurou hoje o Mix Mateus, ali em Bahia. Nossa igreja era vizinho ao Mix Mateus. E o que aconteceu ali, para muita gente não sabe, é o seguinte: a gente alugou um prédio lá, e o prédio estava bem deteriorado, para variar, e a gente começou a esperar que o dono reformasse. E aí ele não concluiu a reforma, enfim... E disse pra gente reformar. E a gente reformou na expectativa de ter desconto no aluguel e tal. Depois que a gente reformou o prédio inteiro e deixou o prédio pronto pra reforma, até mostrei num vídeo no YouTube, lá do canal da gente. Quando o prédio estava pronto, o dono foi e tomou o prédio com tudo. E botou a gente pra fora, mudou a chave, mudou o controle do portão. E a gente tá na justiça pleiteando o nosso direito, né? Então é por isso. Mas já imaginou ali a igreja do lado do Mix Mateus? Para você evangelizar é só ficar na porta entregando um folheto para a galera que estava entrando no carro lá, né? Então, bem central ali em Bahia, na Avenida Liberdade.
Mas infelizmente aconteceu isso aí, pessoal. Então quem é de Bahia, Santa Rita, Tibirica, quer que a gente abra uma igreja aqui, ore, por favor, né? Ore e também colabore, né? Porque não tem como você alugar prédio e fazer nada se não for assim. Você que tá me ouvindo agora, tem um prédio aí pra gente, se quiser liberar pra gente abrir uma congregação aí, tá aqui os homens que vão aí espiar a terra e fazer a obra, né? Porque eu tenho um carinho muito grande com Santa Rita, Bahia, todos esses lândias que tem por aqui, Lerolândia, Disneylândia, tudo que tem por aqui, Marcos Moura, Tibiri, Várzea Nova. Eu tenho um carinho muito grande com esse povo, é um povo muito querido, fala com a gente, é um povo carinhoso, receptivo, são ofertantes da rádio, né? Então eu tô muito feliz, né, com essa audiência que a gente tem aqui na região metropolitana. E quero sim ter uma congregação aqui para ficar mais perto do pessoal. Agora aconteceu esse fato em Bahia, né? Tô muito triste. Ontem eu passei ali na frente do Mix Mateus, na Avenida Liberdade. E aí quando eu vi lá, olhei a igreja assim, fiquei triste, eu fiquei muito triste. Fiz Jesus, né? Eu creio que faltou oração. E creio que faltou, não da minha parte, mas eu creio que faltou oração das pessoas que queriam congregar. E faltou também empenho do pessoal daqui. Muita gente ficava dizendo, pastor, abre uma congregação aqui. Nos meses que a gente teve lá trabalhando, esse povo parece que sumiu, né? Mas quem sabe, né? A gente tá aí pleiteando, nosso direito, né? Deus é o juiz dos juízes. Vamos ver, né? Mas a gente não pode ficar esperando. Se alguém tiver um galpão, um prédio, alguma coisa, quiser ofertar, tiver uma ampla garagem, a gente não precisa de luxo para pregar o evangelho, não. A gente liga uma caixinha. Quando eu chego com o meu violão, tem culto, tem glória de Deus, viu? Tem libertação, o demônio sai, tá bom? Então, queridos, esse foi o quadro Socorro Vem do Alto, um programa Última Chamada, tá aqui dando sequência. Daqui a pouco eu venho com os profetas da última hora, trazer uma palavra aqui, uma reflexão para você. Mas Gladys vai soltar um louvorzinho aqui, por enquanto, para eu fazer um intervalo aqui para tomar água, tá certo? E daqui a pouquinho a gente volta. Pode soltar qualquer um aí, Gladys, qualquer louvor aí da sequência aí. Eu vou só tomar água aqui, pessoal, e em seguida já venho com a vinheta e venho com a palavra, tá bom? Então fica aí com a gente, compartilha, chama o povo para ouvir, que daqui a pouquinho
do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? A gente está de volta. Só antes de eu ler aqui o versículo, estava lembrando de um fato que ilustra bem o que a gente falou aqui sobre cativeiros espirituais, sobre pessoas que já estão na fé há muito tempo, mas que vivem na mão dos espíritos. Eu lembro uma vez que eu fui chamado às pressas que uma missionária, ela queria se suicidar. Uma senhora estava vivendo há muitos anos um conflito dentro do casamento dela e ela estava com a faca e ela queria tirar a própria vida. E aí eu fiquei me questionando assim, eu fiz, como é que uma pessoa que está há tanto tempo na igreja, que no meio da oração começa a falar em línguas, que entrega a profecia para um, entrega a profecia para outro, depois que ela sai daquilo ali, daquele ambiente de igreja, vai para casa, ela vive uma vida triste, angustiada, vazia, perturbada, ao ponto de você pegar uma faca e tentar tirar a própria vida, né? Então, esse fato aqui que eu estava lembrando aqui agora, quando eu fui tomar água ali, ilustra bem isso que a gente está vivendo nesses últimos dias. E até tem um pouco a ver com a palavra que eu vou pregar. Eu vou estar lendo aqui Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, o versículo 1, só um versículo mesmo, que diz assim: ora, o Espírito de Deus, né, Espírito com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Por que eu falei que essa palavra, essa reflexão que eu vou trazer aqui, ela tem a ver com o quadro Socorro Vem do Alto, tem a ver com o quadro dessa irmã aqui. Vou explicar uma coisa para vocês que está acontecendo na igreja há muito tempo. E o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, já tinha alertado que isso ia acontecer. Ele disse, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É aqui onde eu entro. Quem são, Michael, os cristãos dos últimos tempos? Somos nós. As pessoas dos últimos tempos. Ele disse, isso é nos últimos tempos. Paulo fez isso, não é no tempo da gente. É em outro tempo, nos últimos tempos. E eu pergunto para você, a gente está ou não está vivendo os últimos tempos? Diante de tudo que você está vendo aí no mundo, né? E Paulo fala que nos últimos tempos iam acontecer um tipo de fenômeno, que é esse aqui, que ele diz que as pessoas iam apostatar da fé, ou seja, não é se desviar, apostatar. Apostatar é mudar as crenças, Michael. É mudar, é fazer tudo que está acontecendo na igreja hoje. O povo não está dizendo que está desviado, eles mudaram tudo. Eles pintaram a igreja de preto, é uma música estranha. Antigamente os cânticos glorificavam a Deus. Hoje os cânticos não são mais para Deus, é para o homem. Hoje as músicas é Deus cantando para você, né? Quando você sente medo. Agora é Deus falando para a gente. É tudo para a gente, tudo mudou. É jogo de luz, é muita coisa estranha, sabe? E tudo foi mudando. E Paulo fala que esse fenômeno dessa mudança de apostasia, ele disse, porque o povo está obedecendo a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então o fato hoje da gente ter muito crente, a maioria dentro da igreja hoje, Michael, chamado de crentes possessos, pessoas vivendo em cativeiros espirituais, crentes se suicidando, tudo isso está acontecendo, são pessoas que foram enganadas por espíritos, como o próprio Michael que está aqui, para você que chegou agora, depois amanhã não, hoje de madrugada, vai no RBT Plus, pega esse programa, escuta o quadro Socorro Vem do Alto, que Michael está aqui, ele falou um pouco do testemunho dele, de uma pessoa que vivia dentro da igreja enganada. Então, aqui está bem claro, existem espíritos enganadores. Assim como a própria esposa dele, que manifestou um espírito que outrora revelava e fazia um monte de coisa dentro da igreja. Era o quê? Um espírito que estava enganando ela, enganando ele. Então, Paulo fala que no nosso tempo haveria um fenômeno de apostasia, mas era porque as pessoas obedeciam os espíritos, estavam obedecendo esses espíritos enganadores, eles enganam, ou seja, eles têm uma artimanha tão grande que muita gente está dentro da igreja, jura que está fazendo a vontade de Deus, jura que é o certo, crê que é daquele jeito, mas não é, está sendo enganado. E são doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio, ou seja, ensino de demônios. Quantos ensinos na igreja hoje a gente tem ensino demoníaco?
Quer um ensino demoníaco? Tem coisa mais demoníaca do que aquela pirralha que fica assim: o que é isso? É uma luz? É um copo? Isso aqui é uma luz? É não sei o que? É uma água? Porque não sei o que? Ela tá ali ensinando. O pessoal manda aqueles vídeos pra mim, eu não aguento mais aquilo ali. E ela fala aquilo ali, lota de adulto pra ouvir uma criança falar um monte de besteira. E ela fala aquilo ali, e a doutrina que ela está ensinando ali é a doutrina da vingança. Muitas coisas que ela fala ali é assim: a pessoa não te valoriza, a pessoa não dá valor, não anda com quem não dá valor, tem que ver o seu valor, não sei o que, blá 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 blá. Acho que faz uns 4 dias que eu estava vendo um vídeo dela, que ela estava ensinando, como se fosse o evangelho, que pessoas que não agregam valor, que não tem o que te dar, você tem que se afastar. Aí eu pensei, puxa, se eu fosse seguir isso, eu não ia pregar onde eu prego. Estou na periferia, pregando para um monte de gente pobre, pessoas que não têm estudo, vários tipos de pessoas. Eu não ia pregar, eu ia só andar com a galera que eu conheço, que eu trabalho, que é a artista, me juntar com outras pessoas que têm muito mais condições para estar junto com eles, porque eles têm o que me dar. Só que Jesus disse assim, que a gente dê de graça o que recebeu de graça. E interessante que Jesus fala e ele glorifica ao Pai, porque o evangelho foi revelado aos pobres e não aos ricos e aos sábios. Então, se Jesus fosse seguir essa doutrina aí, se fosse Bíblia, ele não ia nem pregar para esse tipo de gente. Então, aquela menina, música gospel, o que é que música gospel hoje trata? Do antropocentrismo. É tipo o quê? É só música pro homem, cantando pro homem, adorando o homem. As músicas tudo assim. Eu preciso, eu quero. Antigamente era porque dele, por ele, pra ele. Hoje é eu preciso, eu quero, eu faço, eu digo. As frases das músicas, as conjugações verbais das músicas é só isso. Então, isso nada mais é que o quê? Doutrina do demônio. Promovida por quem? Por espíritos enganadores. Mas por que o povo não percebe isso? Porque está embutido dentro do evangelho. Hoje, Michael, a gente tem assim, mulheres que têm uma vida sentimental arrasada, não tem marido, tem a vida destruída. Elas hoje se auto-intitulam pastoras e montam a igreja e querem ensinar o povo. Toda pessoa que vai congregar ali vai estar debaixo de um manto desse daqui. Doutrina do demônio, espírito enganador. Onde é que está na Bíblia que tem pastor aqui? Eu não achei uma pastora em Atos, nem na carta apostólica. E por que o povo inventa hoje? Por que a primeira pastora foi surgir só depois do boom do movimento feminista no século XX? Nunca existiu pastora na história, mas depois que começou o movimento feminista, que teve aquele boom, surgiu a primeira pastora. Aí eu pergunto, se é doutrina bíblica, doutrina apostólica ou foi espírito enganador? E hoje a gente tem. Mas pastor, Deus não pode usar mulher? Claro que pode usar mulher, mas ela não é pastora. Por exemplo, minha mulher, Deus usa ela aqui na rádio, vocês estão acostumados, mas ela não é pastora. Ela não é pastora. Principalmente sem marido. E aí por isso que a gente tem aqueles cultos emocionais. Ela vai. Aí essas igrejas vivem de festa, né? Qual é a festa de agora? Páscoa. Tá bom, vamos fazer a Páscoa. Qual é agora? São João. Dia dos Namorados. E festa essas igrejas vivem. E o povo fica vivendo isso dentro da fé, Michael, e acha que isso é o evangelho. E aí acontece o que aconteceu com o Michael. Entendeu? Então, o grande motivo por que a gente hoje tem tanto escândalo, roubalheira, picaretagem na igreja, coisas terríveis e escandalosas, que eu vou dizer uma coisa, os ímpios estão tendo mais noção do que os crentes. Chegou um cara para mim, do mundo, e disse assim, pastor, o que é isso que está acontecendo na igreja? O cara do mundo! Ele fez, o que é isso que está acontecendo na igreja? É cada parada, ele dizendo na linguagem dele, é cada parada tosca, pastor, que eu estou vendo aqui na internet. Me explica aí. Aí eu comecei a explicar para ele o que eu estou explicando para vocês aqui na rádio. E ele falou, eu sabia, pastor, que o senhor me dá uma resposta. Porque isso aí, eu não sou uma pessoa da fé, mas eu sei que isso não tem nada a ver com Jesus. Um ímpio e os crentes estão dentro da igreja, diz que conhece Jesus, Michael, e não consegue ver a diferença. Então, esse fenômeno que Paulo fala aqui, em 1 Timóteo capítulo 4, de apostasia, esse fenômeno, ele é causado, mas porque as pessoas estão obedecendo a esses espíritos e ensinando suas doutrinas. É por isso que a gente hoje tem nesse meio gospel muita feitiçaria, muita idolatria. O pessoal acha que feitiçaria, idolatria, o pessoal acha que idolatria é a imagem dos cristãos romanos, né? E acha que feitiçaria é do pessoal de matriz africana. Não tem nada a ver a feitiçaria e a idolatria.
A idolatria é quando você coloca qualquer coisa num patamar que só concerne a Deus. Isso é idolatria. E feitiçaria é toda manipulação do ambiente espiritual para você obter algo próprio. Isso é a feitiçaria. É tanto que lá em 1 Samuel capítulo 15, Samuel vai dizer para Saul que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Entendeu? Por quê? Saul estava manipulando o espiritual para que fosse feito de acordo com a vontade dele. E qual é o espírito da feitiçaria? Qual é a mentalidade da feitiçaria? Que seja feita a minha vontade. Por isso que as pessoas manipulam o mundo espiritual para que o desejo dela seja realizado. É por isso que uma pessoa às vezes vai fazer um trabalho, um feitiço, para uma pessoa vir de volta para ela, mas ele não quer saber se a pessoa gosta dela. Ele faz o trabalho para que a pessoa, mesmo que não goste, o espírito traga a pessoa à força. E a mesma coisa estão se fazendo dentro da igreja evangélica. Eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer isso, para Deus ter que fazer isso. Isso é feitiçaria. Entendeu? Então a gente hoje tem uma feitiçaria dentro da igreja. E uma idolatria. Então por isso que esse povo evangélico tem se tornado tosco. E aí o povo não sabe, o povo está perdido, o povo não lê a Bíblia. Está aqui o texto, o povo não lê a Bíblia. E mesmo se lê, não tem essa revelação. Por quê? Jeremias 33:3. Busca a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Como foi que Deus me revelou isso? Eu lendo o gibi da Mônica, a revistinha do Silas Malafaia, da escola dominical, eu aprendi isso aqui orando, jejuando, orando à madrugada, subindo um monte, buscando na minha cama, no meu quarto, propósito, aí Deus revela. Aí volta lá porque eu tinha falado no quadro Socorro Vem do Alto pro rapaz, fiz busca e revelação. Sem revelação você não vai pra canto nenhum. Teologia não vai te levar pra canto nenhum. Arqueologia, homilética para pregar bem, né? Enfim, toda essa baboseira hebraico, isso não vai te levar para canto nenhum. O que vai te levar para algum lugar é a palavra revelada. E hoje o que a gente tem dentro da igreja evangélica, a maioria são casas de demônios, onde se ensina feitiçaria e idolatria para o povo. O povo idolatra cantor, pastor, pregador, ungido, idolatria. E o povo manipula, campanha disso, campanha daquilo, para o mundo espiritual fazer o que ele quer. Só que o modelo do cristianismo verdadeiro é: seja feita não a minha vontade, Pai, mas a tua. Se o próprio Jesus encarnado, ele vai morrer e diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus disse isso. Ele se submete à vontade do Pai. Aí você vem para a igreja hoje, tem que ser feito do jeito que o crente quer. A campanha é para dar do jeito que ele quer, fazer do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Isso é feitiçaria. É a manipulação do espiritual para atender a minha vontade. É isso. Música gospel trata disso. Música gospel é feitiçaria. É feitiçaria em música. É feitiçaria em harmonias musicais. É feitiçaria em balada, música gospel. Todas as músicas. É só para o que você quer. Eu quero, eu faço, eu venho. É Deus cantando. Tá num nível tão absurdo que as músicas gospel que hoje faz mais sucesso é alguma letra que é tipo como se fosse Deus falando para você. Filho isso, filho aquilo, eu vi quando você chorou, quando você sorriu. O importante é que emoções você viveu. É Deus meu Roberto Carlos, né? Se chorou, se sorri. Enfim, é só isso. Filho, eu vi quando você tropeçou, quando você escorregou. Você não pode chorar, você não pode... Enfim, pelo amor de Deus. O próprio Jesus disse... As bem-aventuranças, o beabá do evangelho, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, porque antes de vocês vieram os profetas. Bem-aventurados sois quando passarem por isso, porque o reino do céu é de vocês. Paulo vai dizer aqui em Timóteo: aqueles que querem viver piamente no caminho serão perseguidos. Então o evangelho verdadeiro trata que a gente vai ser perseguido, vai enfrentar perseguições. Esse evangelho antropocêntrico, idólatra, feiticeiro, essa bolha gospel, trata de que o mundo vai nos aplaudir. Você vai ganhar prêmio se você cantar bem, vai ganhar troféu, você vai ganhar dinheiro. Se você pregar bem, você vai cobrar, vender curso. Os políticos vão te amar, o mundo vai te amar, César vai te amar. Na igreja bíblica, Michael, o Estado perseguiu os crentes. Na igreja de hoje, os crentes e o Estado andam juntos, lado a lado, na picaretagem, roubando, enganando. É por isso que a gente tem esse cenário hoje, que aqui desse rapaz aqui do quadro Socorro Vem do Alto, pessoa 3, 4, 5, 10 anos vivendo isso, vivendo um cativeiro. Por quê? Está aqui, apostasia proveniente
do ensino dos espíritos enganadores. E a gente está cheio de espíritos enganadores na minha vida, na igreja. A minha vida está repreendida. E que eu ia falar o seguinte, que aconteceu um fato na minha vida. Eu processo o pensamento tão rápido que eu já ia dizer. Aconteceu um fato na minha vida que meu pastor, eu não era pastor nessa época. Na verdade, eu creio que eu já era, só faltava alguém reconhecer, né? Mas porque Deus já tinha derramado a unção. Mas enfim, meu pastor estava ministrando a Santa Ceia. E tinha uma senhora lá, né, que ela foi bem apresentada, bem recomendada, que era dirigente de um grande trabalho de oração. Aí na hora que o meu pastor está ministrando a ceia, ela levanta, pulando e falando uma espécie de língua assim. Ela levantou assim, fazendo assim, e a igreja todinha, o pessoal dando glória a Deus, aleluia, e ela na Santa Ceia. Rapidamente minha mente processou. O Espírito de Deus não é de confusão. E aí eu entendi uma coisa. Como é que o Espírito de Deus está lá no pastor pregando e também está dentro dela, que está atrapalhando a pregação dele e que ela está fazendo uma coisa sem sentido? Ela está parecendo a galinha pintadinha, pulando e não está falando coisa com coisa. Aí todo mundo dando glória a Deus. Eu levantei numa certeza tão grande, eu fui no ouvido dela e fiz assim: eu sei quem é você, viu? Bota sua mão para trás agora. Na hora ela manifestou. Aí meu pastor parou, todo mundo parou, lógico, que foi um escândalo, quase que ela caiu por cima da mesa da Santa Ceia. E aí todo mundo ficou olhando, aí o pastor disse: igreja, ainda lembra a frase, mais discernimento. Mais discernimento. Ela atrapalhando a ceia e vocês dando glória a um espírito enganador. A gente foi, expulsou, ela ficou morta de vergonha. Por quê? Ela já dirigia um trabalho de oração há muito tempo, mas quantas cabeças ela não tinha botado a mão profetizando? Aí eu pergunto, o que é que ela passava pro povo quando ela orava? Então isso faz tempo, isso aí que eu estou falando faz mais de 16 anos. Imagina agora como é que está a situação hoje. O que é que tem nesses cultos? Então esse é o cenário que a gente está vivendo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A volta de Jesus, ela é iminente. Está muito próxima. E você precisa se preparar para esse fato que vai acontecer. Esse fato, ele é até difícil de imaginar na história. Você precisa consertar a sua casa. Eu não estou falando aqui de placa de ministério. Eu não estou falando para você se converter, para você ser evangélico, fazer parte da igreja. Eu estou falando aqui para a tua alma ela ser encomendada a Jesus. Porque eu vou falar uma coisa. A maioria das pessoas que estão na igreja vão ficar. Isso aqui eu estou falando pela Bíblia. A maioria das pessoas que estão na igreja evangélica vão ficar. Não vai. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8 o seguinte: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E a Bíblia vai dizer em Colossenses que o Espírito Santo na gente é o penhor da salvação. Acho que eu explico melhor. Paulo está dizendo o seguinte: um crente que tem o Espírito Santo é garantia de que Jesus vai voltar para buscar ele. Porque o Espírito Santo é o penhor, está penhorado nele. E Jesus vai voltar. E Paulo vai dizer em Romanos que se alguém não tem o Espírito de Deus, essa pessoa não é dele. Aí eu te pergunto, como é que uma pessoa pode ter o Espírito de Deus vivendo dentro de um cativeiro espiritual, manifestando com espíritos? Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu nunca manifestei. Eu digo, então vai lá na terça na igreja para a gente fazer uma prova. Né? Porque ultimamente o que eu tenho orado de crente está tudo manifestando. E você só vai ter o Espírito de Deus quando a casa estiver limpa. O Espírito de Deus não vai dividir o espaço com o demônio. Não vai ficar morando dentro de você, que é a casa, um espírito maligno e um demoníaco. Como o Mike falou aqui, uma hora eu ia para o culto, orava, adorava, pulava e chorava. Chegava em casa, punha um vídeo pornográfico e ia fazer minhas coisas lá. Uma hora eu ia para o monte, orava, pulava e dizia que Deus revelou. Depois eu voltava e ia para o pecado. Não pode. Peraí, ou é o Espírito de Deus ou é o Espírito do diabo? Tiago capítulo 3 vai dizer que não pode jorrar água amarga e doce da mesma fonte. Ou jorra doce ou jorra amarga. Sabe? Então a gente está vivendo essa dualidade que as pessoas não conseguem nem raciocinar o que está acontecendo na igreja. Não, eu sou crente, eu sou espiritual, mas de vez em quando eu manifesto. Aconteceu um fato comigo, que eu fui orar e foi um varão lá, que era quase um pastor, né, um evangelista, o pessoal ia consagrar ele e tal, para dirigir uma obra, e ele era uma bênção na igreja dele.
Quando eu dei a oportunidade, Michael, eu olhando no olho dele, eu dei a oportunidade para ele falar na oração. Não era culto, não, oração. Eu olhando no olho dele, eu dei a oportunidade para ele, Michael, ele caiu. Aí João tentou levantar ele. João bem magrinho, ele é enorme. João tentando levantar a boca dele enrolando. Eu fiz, isso é demônio, ele está possesso. Mas era um pastor. Porque está aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios. É isso que acontece hoje dentro da igreja evangélica. Onde foi que você leu na Bíblia? Onde foi que você leu na Bíblia? Que lá em Atos, o pessoal montou um palanque e fez um show de um cantor na igreja de Atos. Onde foi que você leu na Bíblia que alguém lá em Atos pegou um cômodo, um cenáculo e pintou ele de preto e botou os enfeites de Roma lá e fez um culto? Onde é que você leu na Bíblia que tinha pregadores itinerantes que andavam viajando e cobrando para pregar nas igrejas? Onde foi que você leu na Bíblia que tinha irmãos em Atos vendendo curso, como orar, como sair das dívidas, como isso, como aquilo? Onde foi que você leu? Onde foi que você viu na Bíblia as coisas que acontecem? Onde é que você leu na Bíblia que tinha uma criança, uma jovem, que pregava dizendo, isso é um iPhone XR ou um 10? Porque onde foi que você leu na Bíblia que tinha isso? E por que a gente aceita isso se não está na Bíblia? Por que a gente aceita essas coisas? Sabe? A gente precisa, como eu vinha conversando com o Michael, ele falando assim, ele fez, pastor, a verdade dói. É difícil você ouvir a verdade, ela dói, mas liberta, ela sara. Porque ele foi confrontado com a verdade. Eu disse, Michael, esquece tudo que tu aprendeu nessa igreja, tira esse negócio da tua cabeça, tira essa roupa, esse colete, essa roupa esquisita. Tu vai se vestir de outra coisa. Tu vai se vestir da palavra, da verdade. Eu falei, pastor, é duro, a verdade dói, mas muda. Então deixa a verdade hoje modificar a tua vida. Eu quero orar por você hoje, que quer entregar a vida para Jesus. Você entendeu, exatamente. Está dentro da igreja, mas precisa entregar a vida para Jesus. Isso. Hoje é um começo. Vou fazer oração sempre, não tem fundo de piano, não tem chororô, não tem nada. Eu vou orar por você. E aí onde você está? Em casa, no rádio, na rua, no carro. Ore comigo. Eu quero ministrar essa bênção de Deus na tua vida. E se você quiser congregar conosco, amém. Se não, eu te aconselho. Pesquisa, garimpa, procura uma igreja séria. Sabe? Antigamente eu dizia assim, procura a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Hoje eu digo, procura a igreja evangélica mais próximo da Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. É isso que eu te digo. Sabe? Não vai para qualquer igreja. Eu fico triste, quantas almas eu já ganhei aqui na rádio e aconselho para congregar, procurar a igreja, aí vai no primeiro lugar que encontra, aí vai viver isso aqui, a apostasia, os espíritos enganadores e depois continua no cativeiro. Eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as pessoas que creram na tua palavra, Pai, recebe elas, escreve o nome delas no livro da vida e começa hoje, Pai, o processo de mudança, a faxina espiritual, a libertação, Pai, na vida delas. E dá força a elas, Pai, para congregarem, para caminharem, Pai, para que a obra seja completa na vida delas. Se elas puderem, Senhor, ter a determinação que a Angélica e Tiago tiveram, de ir congregar lá, amém. Se elas não conseguirem, Pai, mostra um local, Pai. Mostra um local, o mais próximo possível da casa delas, Pai, para que essas pessoas possam congregar. É assim que eu te oro e que eu te agradeço em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Tá bom, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que eu insisto tanto em congregar? Hoje o povo está com a mania de não querer congregar. Muita gente fica dizendo assim, pastor, eu faço um culto online. Eu não vou fazer culto online, porque se eu fizer culto online, é capaz até que as pessoas da igreja que estão indo agora não vão mais. Entendeu? A gente tem que estar no ambiente de congregação. Tem coisas que só acontecem no ambiente de congregação. Imposição de mão só acontece no ambiente de congregação. Expulsar demônio só no ambiente de congregação. Essas coisas só ocorrem lá. E tem outras coisas que a gente precisa. Congregar nos amadurece. Congregar é muito bacana, Mike, porque parece um hospital de doido. Vem todo tipo de gente com vários problemas lá. E aí o pessoal tem problema, um se confronta, o outro fala do outro. E nessas coisas, nesses problemas espirituais e problemas de criação da natureza humana, problemas culturais, isso faz as pessoas amadurecerem. Dentro de casa, no celular, você não amadurece não.
Porque ali ninguém está te confrontando, ali não acontece nada. Ali é só você. Mas a igreja é muito bom. Quantos confrontos a gente tem ali? Tem irmão que eu digo, Jesus, leve ele. Prepare e leve. Mas aí Deus diz, tem mais paciência com esse. Até o pastor mesmo, ele cresce, ele é moldado. Então, queridos, congreguem, tá certo? Se puderem congregar conosco, amém. Se não puder, se esforce ao máximo para você encontrar uma congregação séria próxima à tua casa, tá bom, queridos? Eu tenho um pouco tempo. Deixa eu só falar para você que chegou depois, esse programa aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5, FM Líder, toda quinta-feira a partir das 22 horas, tá? Se você não pegou o programa todo e diz, puxa vida, eu perdi esse programa, eu queria, meu Deus do céu, não queria esperar a quinta-feira que vem. Eu vou te falar uma coisa boa aqui. Você entra lá no YouTube, escreve no buscador RBT Plus, aí você vai achar lá o canal. Tem todos os programas lá com a data. Você vai poder acompanhar vários quadros do Socorro Vem do Alto. Você vai acompanhar várias reflexões como essa aqui que eu fiz, tá certo? E você vai poder estar sendo alimentado. E tem uma coisa muito boa para quem quer se libertar. Assista a série Cativeiros Espirituais. É do 1 ao 5. Michael disse, pastor, eu assisto, eu reassisto, eu mando pro povo. Então assista lá, assista. Essa série foi gravada em 2020, eu fazia ao vivo uma transmissão. A gente cortou só o áudio e colocou lá para abençoar vocês. Então assiste Cativeiros Espirituais, que você vai ter muita instrução para você se libertar. E você vai aprender muito sobre o mundo espiritual, tá certo? E a gente está preparando Cativeiros Espirituais 2.0. Você vai poder assistir na sua Smart TV. Não vai ser só áudio. A que tá lá no YouTube é só áudio. A Cativeiros Espirituais 2.0 vai ter pessoas como o Michael, dentro da série, falando, mostrando, a gente andando nos locais. Vai ser como, por exemplo, Roberto Cabrini, as matérias que ele faz. Você vai assistir Cativeiros Espirituais 2.0 sentado na sua casa, com a sua família, com a sua Smart TV. Então a gente está preparando isso para colocar aí gratuitamente no RBT Plus, tá certo? Tem muita coisa boa que eu não falei para vocês, não posso falar agora, mas que a gente está preparando aí para vocês, tá certo? Cativeiros Espirituais é uma dessas. Enquanto Cativeiros Espirituais 2.0 não chega, você vai assistindo 1.0 aí, que é áudio só, mas vou te falar uma coisa, o poder da palavra é o mesmo, tá certo? Deus vai te libertar, Deus vai fazer coisa grande. Queridos, eu quero só agradecer aos ofertantes. Essa programação aqui só está no ar por causa dos nossos membros ofertantes. São pessoas que ouviram o chamado de Deus, que foram abençoados pela programação e que estendem as mãos todos os meses para mandar sua oferta financeira para que a gente pague nosso horário de rádio e fique no ar. Porque aqui na 100.5 é assim, se você não pagar, você pega o beco, né? Então a gente está aqui há praticamente 5 anos. É porque essas pessoas têm ofertado todos os meses. Então se torna ofertante, sabe? Não seja aquela pessoa que põe um propósito com Deus, oferta um mês, não oferta mais, oferta 2 meses, para. Continue firme. Tem gente aqui que oferta aqui, Mike, há 4 anos. 4 anos, sabe? Um propósito de fidelidade. E Deus honra os fiéis. Deus tem galardão, não só no mundo vindouro, mas nesse também. Então, pastor, eu quero ofertar, vou ofertar agora. Como é que eu faço para ser ofertante? Pega o nosso WhatsApp, 839-9105-6834. 839-9105-6834. 83 da Paraíba, para quem está fora da Paraíba ouvindo. 9, tem um 9 na frente, e o número é 9105-6834. Lembrando que esse número é uma chave Pix. Se você usa o Pix, é muito fácil, você vai fazer sua oferta. Se você não usa o Pix, fala com a gente no WhatsApp, que a gente dá o número de uma conta bancária, você faz sua oferta, ou a gente dá um código para que você faça a sua oferta na lotérica, mas oferte. Se todo mundo está ouvindo, mandar uma colaboração, vou falar uma coisa, Mike, a gente compra 100.5, só vai ter programa de crente aqui, entendeu? E você vai ser abençoado diariamente, tá bom? Então, no mais é isso. Se prepara para o Desperta Mulheres, que vai ter, né? Não é congresso, não é nada de mulher de rosa, de verde, de nada, não é nada disso. Desperta Mulheres é um culto no sábado à tarde para as mulheres, para mães, esposas, solteiras, jovens, noivas, só para mulheres, com muita oração e instrução bíblica, tá certo? Então vai acontecer. E no mesmo sábado, sempre no sábado acontece à noite, é a Escola de Obreiros. Quem quiser ficar direto, mas quem quiser voltar, você vai voltar ainda de dia. Então não tem mais aquela desculpa, pastor, é esquisito, é longe, é de noite, né? Se a nossa congregação de Bahia tivesse aberta, seria aqui do lado do Mix Mateus, né?
mas quem acompanha o programa sabe a situação que está acontecendo aí, então ore por nós, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso, quero agradecer a audiência de vocês, se torne ofertante, abençoe a programação, faça parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp, fale com a gente, diga assim, pastor, eu quero fazer parte da lista de transmissão, porque você recebe lembretes, você recebe anúncios de vigília, de tudo, você vai ficar informado de tudo que está acontecendo. Teve aí a 4ª vigília do Clamor, não foi, Michael? Foi tremenda, foi bênção do céu, foi uma coisa tremenda a vigília, né? Que a gente clamou ali na madrugada, foi coisa linda, tá bom? Então, faça parte da lista de transmissão, 839-9105-6834, esse é o WhatsApp do programa Tua Chamada. Quem vos falou foi o pastor Josué Luna, eu vou ficando por aqui, tá? Tô aqui vim aqui acompanhado hoje do diácono Michael, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, fique com Deus e fui!